começando o segundo minicurso de hoje, né, sobre isótopos forenses no rastreamento de drogas. É uma fronteira da ciência, é um trabalho pioneiro aqui no Brasil, sendo desenvolvido agora pelo projeto PEQI, pelo setor de laboratórios do Instituto Nacional de Criminalística, juntamente com o Laboratório Nacional de Isótopos Forenses, né, que acrescenta essa camada isotópica na caracterização química das drogas e tem um potencial enorme como ferramenta, né, de segurança pública, principalmente no entendimento, na repressão do tráfico de drogas no Brasil, né? Não só no Brasil, né? É um crime transnacional. O Jorge, ele trabalha no LANIF já há 2 anos, Jorge? Vai fazer em agosto, 2 anos. 2 anos, né? Uhum. O Jorge tem mestrado, doutorado e pós-doc na área de biologia molecular, trabalhou muitos anos no laboratório de genética do Instituto Nacional de Criminalística e agora vem se dedicando com igual competência ao LANIF, quem comanda, né, essa parte fundamental analítica do LANIF hoje, né? E vai mostrar para a gente um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido lá, um pedacinho, né, Jorge, porque não é só isso que anda sendo desenvolvido no LANIF. É um trabalho também em parceria, o trabalho analítico é um trabalho em parceria também com a unidade do LANIF em Manaus, e o Jorge comanda essa unidade lá em Brasília. Jorge, o tempo é seu. Tá certo. Bom, Marquinhos, obrigado aí pela apresentação, obrigado à organização do evento pelo convite, né? Hoje, como o Marcos já introduziu, eu vou apresentar algo sobre as bases teóricas, né, da utilização dos isótopos no rastreamento de drogas. Como o Marquinhos falou, a gente está fazendo bastante coisas aqui no laboratório nesse sentido, mas a apresentação de hoje, o minicurso aqui, ele vai ser mais voltado a tentar mostrar as bases e por que a gente vai utilizar os isótopos para fazer rastreamento de drogas. O exemplo que está mais aqui em andamento é a cocaína, mas não é restrito a cocaína. Então, esse minicurso hoje eu pensei mais de mostrar, digamos, as bases teóricas e o arcabouço necessário para fazer esses exames. Então, a gente vai abordar um pouco sobre... Eu estou com a tela duplicada, olha só um minuto. Eu vou fazer a organização me pediu para fazer uma breve introdução, né, porque a audiência é heterogênea, então acho que para muitas pessoas talvez seja conceitos que você já sabe, mas é importante a gente nivelar, né? Então vai ter uma introdução falando sobre os isótopos estáveis e sobre o espectrômetro de massa de razão isotópica. Vou falar brevemente sobre o projeto LANIF e aí então mostrar as aplicações que a gente está visando na química forense, né? Aqui no caso no rastreamento de drogas. Jorge, posso te interromper antes? Por favor, deve. Começar efetivamente. Eu só queria lembrar, quem tiver dúvida, pergunta, pode colocar no nosso chat, a gente vai estar gerenciando essas perguntas para no final serem respondidas aí pelo Jorge. A gente vai ter um tempinho, ou durante, né? Como vocês acharam melhor, cara. Só que eu acho que eu não vejo as perguntas chegando, né? Aí vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper, se for o caso, tá? Como vocês acharem melhor. O ambiente virtual tem essa desvantagem, né? Às vezes você não vê a cara das pessoas, se as pessoas estão entendendo, estão boiando, o que está fazendo, mas aí você só me interrompa aqui, por favor. Fica à vontade. Não é para ser formal, não. Bom, então, como eu disse, né, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o que são isótopos, né, e isótopos estáveis aqui no nosso caso. Acho que todo mundo deve lembrar aí da química do segundo grau, que os isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, é o A, né? Mas eles podem ter diferenças no número de massa, que é o Z. Então, aqui o exemplo do carbono, o carbono tem o número atômico 6, ele não está mostrado aqui, né? Mas ele seria um 6 aqui, e a massa atômica 12, ok? Quando a gente fala em isótopos de carbono, eu acho que para a maioria das pessoas o que vem à cabeça é o carbono 14, né? Que de certa forma é muito falado sobre ele, que ele é um isótopo utilizado para datar coisas pré-históricas e de achados arqueológicos, né? O carbono 14, ele tem o mesmo número atômico 6, só que ele tem uma massa atômica diferente, aqui é 14. Isso se dá porque esse átomo, esse isótopo, ele tem 2 nêutrons a mais no núcleo. Então, isso faz com que, apesar de ter o mesmo número atômico, ou seja, o número de prótons ser igual nos 2 isótopos, a massa aqui é diferente.
O que acontece é que o carbono 14 ele é usado para datação porque ele é um isótopo instável, ou seja, essa configuração do núcleo aqui, ela se desfaz com o decorrer do tempo. Então, a ciência já caracterizou muito bem a velocidade de decaimento e você pode usar como marcador de quanto tempo ocorreu desde o surgimento daquele fóssil, daquele objeto de estudo. Então, ele é instável porque ele não é eterno. Eterno no sentido, digamos, ele pode sofrer alterações no decorrer do tempo. Só que o carbono e outros átomos, a gente vai ver aqui, eles também têm outro tipo de isótopo. Então, aqui, um exemplo seria o isótopo carbono 13. Ele continua tendo o número atômico 6 prótons, só que ele tem um nêutron a mais no núcleo. Então, é por isso que ele tem a massa atômica 13. Agora, essa configuração aqui, ela é estável, ou seja, ela não vai sofrer decaimento espontâneo na natureza no decorrer do tempo. Então, a gente tem isótopos, a gente pode, talvez, didaticamente dividir em duas categorias, os instáveis e os estáveis, mas o alvo na verdade, de todo esse workshop e da minha apresentação aqui hoje são os isótopos estáveis, tá bom? Então, são isótopos que possuem mesmo número atômico, massa atômica diferente, e essa massa atômica, essa configuração do núcleo não se modifica com o tempo. Uma vez que eles são estáveis, a quantidade relativa desses isótopos na natureza, ela é constante. Então, a gente tem cerca de 99% dos isótopos de carbono na forma 12 e cerca de 1,1% dos isótopos na forma 13. Isso aqui é constante e é característica do elemento químico. Então, como se fosse uma característica dele. Bom, eu dei o exemplo do carbono, mas vários outros elementos químicos possuem isótopos estáveis, tá? Muitos possuem também isótopos instáveis, ou se vocês quiserem, radiogênicos também. Mas hoje aqui a gente vai focar em 5 isótopos estáveis, porque eu sou biólogo, né? Então tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Esses são átomos que estão presentes, são fundamentais para os seres vivos. São 5 dos 6 átomos fundamentais para qualquer ser vivo, tá? Por sorte, por coincidência, eu não sei, nós temos todos esses átomos aqui apresentam isótopos estáveis. Então, o carbono 13 é o isótopo do 12, o nitrogênio 15 é um estável do nitrogênio 14, o oxigênio 18 é um isótopo estável do oxigênio 16, enxofre 34 do 32 e o deutério, ou H2 aqui, do hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Então, como eu disse no slide anterior, né, a abundância de cada um desses isótopos, ou seja, a proporção, a razão entre eles na natureza, é uma característica do elemento. Isso é constante. Só que você pode, pontualmente, localmente, no interior de um tecido, num ecossistema, numa determinada região geográfica, você ter alteração nessa razão aqui. Então, eu tinha falado que era 98%, 98,9% e 1,1% de carbono 12 e 13, mas você pode pontualmente alterar essa proporção por um processo que a gente chama denominado fracionamento, tá bom? O fracionamento, ele pode ocorrer de várias maneiras, né? Eu vou listar aqui 3 principais, são processos físicos, processos químicos ou bioquímicos. Então, dentro de um organismo, dentro de uma região geográfica, dentro de um habitat, de um clima, de uma região geográfica, você ter uma alteração nessa proporção que é natural e característica do elemento. Bom, no exemplo do carbono 13, existem processos físicos, biogênicos, bioquímicos que provocam esse fracionamento. Eu vou mostrar para vocês um que é muito importante, muito relevante aqui para a nossa apresentação e para toda vez que você estiver analisando algum produto de origem biológica, uma planta, um animal, que é o fracionamento que ocorre durante a fotossíntese. Então, na atmosfera, a gente tem o gás carbônico, né? Esse gás carbônico CO2, ele é formado por isótopos de carbono 12 e também por carbono 13 numa proporção bem menor. Então, a gente tem lá 98% desse formato 12 e 1,1% desse carbono 13. A fotossíntese, eu espero que vocês lembrem, é um processo que as plantas utilizam para fixar gás carbônico utilizando a energia do sol, né, a energia luminosa. Então, o que acontece? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as plantas elas poderiam ser agrupadas em 2 grandes grupos,
na verdade são mais, mas vamos pensar em 2, são grupos de plantas que fazem a fotossíntese de uma maneira um pouco diferente uma da outra. Tá? Então, a gente tem as plantas do tipo C3, que fazem a fotossíntese de uma maneira, e as plantas do tipo C4, que fazem fotossíntese de outra maneira. Obrigado, desculpa, gente. Essas diferenças se dão por fatores bioquímicos, mas também pela própria anatomia da folha. Então, as plantas do tipo C3, elas têm uma morfologia diferente, as folhas das plantas C3, do que as plantas do tipo C4. As plantas do tipo C4 têm uma compartimentalização diferente do que as folhas C3. Nos 2 casos, a entrada do gás carbônico na folha se dá por uma organela chamada estômato. Não sei se vocês lembram, é uma organela que abre e fecha de acordo com a luminosidade, com a disponibilidade de água. Então, ela é uma barreira, digamos, física. Não sei se eu posso usar a palavra barreira, mas ela pode causar uma certa seleção na entrada dos isótopos aqui. Esse isótopo aqui é um pouquinho mais pesado do que esse. E os 2 tipos de planta, isso ocorre de maneira diferente, sendo que as plantas C3, C4, elas tendem a se enriquecer comparativamente mais com o isótopo mais pesado, o isótopo 13. Então, essa anatomia de folha aqui favorece, comparativamente falando, né, a entrada de moléculas de gás carbônico com esse isótopo aqui. Então, o que acontece? Quando você olha a folha, os tecidos vegetais de uma planta do tipo C3, eles tendem a ter concentrações mais baixas desse carbono 13 do que uma planta do tipo C4, tá bom? Isso aqui é muito importante. Quem trabalha com isótopos estáveis sempre vai ouvir, sempre vai estar envolvido nesse processo aqui. Então, é o fracionamento do carbono pela fotossíntese. Existem outros mecanismos de fracionamento de carbono, mas que não são relevantes aqui para a nossa apresentação. Com nitrogênio também pode acontecer fracionamento. Aqui a gente tem uma configuração um pouco mais complexa, eu não tenho tempo de explicá-la em detalhes, né? Mas talvez o pessoal deve lembrar da biologia aí no 2º grau, que tinha um ciclo do nitrogênio na natureza. Então, o nitrogênio que está no ar atmosférico, ele pode ser fixado nas plantas, e aí, com a decomposição das plantas, ele pode parar no solo. O solo, por sua vez, tem micro-organismos que pode também alterar, né? Então, várias etapas do ciclo do nitrogênio, elas podem causar fracionamento entre os isótopos 14 e 15, tá certo? De modo que um conjunto de características de uma região, então, assim, o regime de chuva, o tipo de solo, o tipo de vegetação, a temperatura, etc., etc., pode dar uma característica isotópica de nitrogênio, digamos aqui, no solo, tá certo? E em todos os organismos que dependem desse solo de alguma maneira. Isso é uma maneira que acontece de fracionamento do nitrogênio. Tem uma outra maneira, que é bem biológica também, ela está muito ligada aos níveis tróficos. Então, vocês devem lembrar da cadeia alimentar, né? Então, a gente tem, na base da cadeia alimentar, o que a gente chamava de produtores, né, naquela época, que são plantas, micro-organismos que fazem fotossíntese, e no decorrer da cadeia tem animais que se alimentam da planta, animal que se alimenta desse animal, esse peixe alimenta desse que comeu esse, e por aí vai. Fato num determinado habitat, num determinado ambiente ecológico, quanto mais alto o organismo estiver na cadeia trófica, maior vai ser o enriquecimento relativo dele com o nitrogênio 15, entendem? Então, a gente tem que pensar que um carnívoro de topo de cadeia, por exemplo, que um peixe maior, que se alimenta de peixes menores, eles têm um valor de nitrogênio, de uma proporção, de uma razão isotópica de nitrogênio 15, bem mais alta do que a planta que estava lá na base da cadeia. Então, o nitrogênio 15 se acumula no decorrer da cadeia trófica. Esses 2 sistemas de fracionamento aqui combinados, eles podem dar informações, se você souber em qual posição o seu organismo está na cadeia trófica e qual ambiente que ele vive, você pode inferir, você pode entender como é a proporção de nitrogênio, a razão de nitrogênio nele, a razão isotópica de nitrogênio nele. Temos também o fracionamento dos isótopos de oxigênio e de deutério. Aqui, de novo, né, existem outros mecanismos, mas o clássico e muito relevante para a gente é o ciclo da água. A gente também deve ter estudado isso em geografia, em biologia. Mas é o seguinte, se a gente considerar a água do oceano como um padrão, ou seja, a razão isotópica, vamos estabelecer que ela é 0, ou seja, está na proporção constante. Quando essa água do mar se evapora pelo sol, por condições naturais,
é meio que intuitivo imaginar que as moléculas de água formadas por esses dois isótopos mais leves, o oxigênio 16 e o hidrogênio, elas se evaporem mais facilmente, elas são mais leves, elas sobem mais facilmente. Então, o que acontece? À medida que a água do mar se evapora, a nuvem que se forma lá em cima, ela é empobrecida, vamos dizer assim, desses isótopos mais pesados, de moléculas de água que contêm os isótopos mais pesados. Então, isso aqui fica em torno de menos 15. Eu vou explicar essa notação aqui mais para frente. Mas, tipo assim, a água do mar tem muito mais isótopos pesados do que a nuvem que se formou da evaporação, tá bom? Bom, muitas das vezes essa nuvem migra em direção ao continente, né? E quando chega o momento atmosférico correto, ela se precipita na forma de chuva. E aqui continua acontecendo esse fenômeno, só que de maneira contrária. Agora, quem cai primeiro, quem se precipita primeiro, são as moléculas com esses isótopos mais pesados aqui. Então, isso faz com que a nuvem, que já tinha pouco, proporcionalmente falando, isótopos pesados, fique cada vez mais pobre à medida que ela vai se afastando do lugar de fonte dela, tá bom? Então, tem duas coisas importantes aqui, né? A água da chuva, ela tem um valor isotópico tanto de oxigênio como de deutério, que é, digamos, ditado pela região geográfica onde essa chuva caiu, né? E existem também outros fatores, eu não estou ilustrando aqui, mas, por exemplo, a altitude, a temperatura, a distância em relação à latitude, a distância em relação ao Equador, também influenciam nesses fracionamentos aqui. Mas o que é importante? Água de chuva de diferentes regiões geográficas podem ter proporções diferentes dos isótopos de oxigênio e de hidrogênio, tá bom? Então, em resumo, o carbono, a gente falou da fotossíntese, dois tipos de plantas que fracionam mais ou menos carbono. O nitrogênio, a gente falou de posição no nível trófico e o ecossistema onde o ciclo do nitrogênio ocorre. E para oxigênio e hidrogênio, a gente tem o ciclo da água, tá bom? Ou seja, o ciclo hidrológico, as evaporações, condensações e chuva das moléculas de água, ok? Bom, eu falei desse númerozinho aqui, esse menos 15, né? De onde é que vem esse número? Existem diferentes maneiras de você relatar, de você reportar as diferentes razões isotópicas, né? Mas uma que é bem adotada, digamos, talvez a mais adotada na comunidade científica é a notação delta. Delta, a letra grega minúscula, e ela é adimensional, né? Mas ela é um valor por mil, é uma porcentagem, na verdade é um per mil aqui. Como é que é feito? Você tem a razão é você dividir a quantidade de um isótopo mais pesado, aqui o carbono 13, sobre o isótopo mais leve, no caso o carbono seria o 12. Vocês lembram que é 1% dividido por 99%. Então, é um número bem pequeno isso, ok? Então, você faz a razão da sua amostra, do seu objeto de estudo, e você vai normalizar ela em relação a uma razão de carbono, do mesmo elemento químico, de um material padrão. O que é esse material padrão? A gente tem algumas entidades internacionais que falam que, olha, esse material aqui, ele tem um valor X de razão isotópica para carbono, tá bom? Então, quando você normaliza a razão da sua amostra em relação ao padrão e multiplica por 1000, você tem um valor de delta, ok? Então, esse delta, ele depende, obviamente, da razão isotópica da sua amostra, mas também do padrão, tá? Como o número vai ser bem pequenininho, é o número 1% dividido por 98, é melhor usar a notação por 1000, que fica um número mais fácil de trabalhar. É um número visualmente mais fácil de trabalhar, tá bom? Existem autores que defendem, perdão, que se você pegar para um determinado vestígio, para uma determinada amostra e determinar razões isotópicas desses 5 elementos aqui, a gente teria o que se chama uma assinatura isotópica, né? Ou aqui uma impressão digital isotópica, vamos falar assim. Mas a gente vai ver aqui no decorrer do curso que, obviamente, né, quanto mais informação você acumula do seu vestígio, maiores são as chances de você ter informações mais precisas e mais assertivas. Bom, vamos mostrar um exemplo aqui para tentar ficar mais claro. Então, eu falei que na natureza como um todo, a gente tem 98,89% dos átomos
no isótopo 12 átomos de carbono, né? E 1,1% no isótopo 13, ok? Com o fracionamento, por exemplo, que eu dei para vocês a fotossíntese, a gente tem dois tipos de plantas, né? Então, para exemplificar aqui, eu peguei a cana-de-açúcar, que é uma planta C4, e a beterraba, que é uma planta C3. Então, para uma determinada cana-de-açúcar produzida numa região aqui do Brasil, comparando com a beterraba produzida numa região lá da França, a gente tem uma pequena alteração desses valores aqui, como vocês podem reparar. Então, em vez de 98,89, a gente tem 98,9. É aqui 0,96 do carbono 12 e, por consequência, né, obviamente, também aqui no carbono 13, uma diferença. Só que vocês já perceberam que a diferença está aqui no caso do carbono 13, na segunda casa decimal. Então, de 0,83 pulou para 0,98, comparando uma planta C3 com uma planta C4. Isso é uma diferença numericamente pequena, né? A diferença é 0,01 em abundância de átomos, que a gente está falando aqui. Apesar de ser numericamente pequena, quando você divide um pelo outro, você vai ver que isso é cerca de 1,5% de diferença. Eu digo aqui na abundância de átomos, né? Como você usa aquela regra lá para calcular o valor de delta, ou seja, você vai corrigir em relação a um padrão e vai multiplicar por 1.000, esse 1,5 passa a ser 15 por 1.000, ok? Então, ó, na verdade, quando você pega essa beterraba e diz qual é o valor de delta dela em relação a esse padrão aqui, ela dá esse valor menos 26,84. E, por outro lado, o delta 13C da cana-de-açúcar, em relação ao mesmo padrão, ou seja, a gente está normalizando, está comparando coisas com o mesmo padrão, ela dá menos 11. A diferença aqui de aproximadamente 15 por 1.000, né? 11 mais 15 dá 26. Tá bom? Talvez alguém deve estar perguntando, né, mas por que é negativo? Porque a culpa não é minha. Esse padrão aqui, ó, isso aqui é um fóssil. E o fóssil, ele tem muito mais carbono 13 do que as plantas. Então, quando você faz a razão, ele vai dar um valor negativo. Ou seja, as plantas fotossintéticas são mais pobres em carbono 13 do que o VPDB. Só que a planta do tipo C3 é mais pobre ainda do que a planta do tipo C4. Tá bom? Então, a notação delta é uma maneira de você enxergar melhor, vamos falar assim, ter um número mais fácil de trabalhar da diferença de proporção de carbono. Mas a gente não pode deixar de ter isso em mente, que essa diferença, no final das contas, ela é 0,01 por cento de abundância de átomos, tá? Então, assim, a gente tem um pouquinho a mais de átomos de isótopo 13 e a gente tem que ser capaz de detectar isso num mundo que tem 99% de carbono 12. Não é uma tarefa muito fácil. Amanhã vai ter uma apresentação do Celso, que vai explicar como funcionam os instrumentos e como é que eles evoluíram. É um desafio tecnológico. Ainda é algo complicado, tá bom? Bom, existem mais de uma maneira de se detectar, mas talvez o carro-chefe aí são os espectrômetros de massa de razões isotópicas, ou IRMS, tá bom? Que vem de Isotope Ratio Mass Spectrometer. Para o pessoal da química, é importante salientar que ele é diferente do espectrômetro de massas tradicional. O espectrômetro tradicional, usualmente, ele utiliza como detector e como agente de separação um quadrupolo, e aqui a gente tem um setor magnético, um eletroímã bem grande. Por dentro, tá. Então, eles são diferentes. Por serem diferentes, eles têm características, o IRMS tem características peculiares. Eu vou explicar melhor, mas ele não consegue, por exemplo, separar moléculas complexas. O setor magnético ele tem que ser algo muito grande ou muito complexo para você conseguir separar diversos tipos de moléculas. Então, a estratégia utilizada hoje em dia é você converter a sua molécula, o seu analito, a amostra do casco, a amostra de obra de arte em gases simples, tá bom? Então, como a gente voltou aqui do almoço agora, né, 14 horas, o pessoal deve estar dormindo, alguém deve estar tomando aí um Red Bull para tentar ficar acordado. O Red Bull, no princípio ativo dele, é a molécula chamada taurina. Essa molécula é bem legal, que ela possui aqueles 5 elementos da assinatura isotópica. É de se esperar, é natural, que as diversas moléculas dentro da latinha de Red Bull, cada uma delas pode ter isótopos diferentes. Então, você pode ter uma molécula que tenha aqui
2 carbonos 13, uma outra que tinha um 12 e um 13, uma que tinha um 12 e um 12. Pode ter aqui desses 7 hidrogênios, alguns que são deutérios, ou todos, ou nenhum, e por aí vai, tá certo? Então, imagine que esse conjunto de átomos aqui, com todas as permutações possíveis dos tipos de isótopos, daria uma combinação muito grande de moléculas. A gente poderia ter uma hora eu vou parar para fazer essa conta, mas seriam mais de centenas de moléculas possíveis aqui, do ponto de vista isotópico. Então, isso não é possível, não é passível de se examinar no espectrômetro de razão isotópica. Então, o que a gente faz? A gente converte essa molécula em gases simples. Geralmente, isso acontece por oxidação, por queima, né, por combustão. Então, o átomo de carbono da molécula de taurina vai ser convertido em um gás simples chamado CO2. O oxigênio, por sua vez, ele é convertido no monóxido de carbono. O hidrogênio em hidrogênio molecular, nitrogênio em nitrogênio molecular e o enxofre em dióxido de enxofre. Todas essas moléculas formadas aqui, elas, se você estiver trabalhando com as condições certinhas, se o seu equipamento estiver funcionando bem, elas vão manter as proporções isotópicas dessa molécula aqui. Então, elas guardam a memória isotópica das razões isotópicas. Então, você tem a assinatura isotópica dela, decompondo ela em gases simples. Tá. E como é que eu decomponho isso em gases simples, né? Então, os IRMS, eles, de um modo geral, eles são acoplados a instrumentos acessórios. Então, assim, aqui só tem alguns, eu só exemplifiquei alguns, mas existem outras opções. Eu botei aqui os que são relevantes para o curso de hoje, né? A gente tem, digamos, a gente pode didaticamente dividir em 2 tipos de análises. A gente tem as análises do tipo bulk, seria uma tradução grosseira, tipo total, ou da amostra bruta, vamos falar assim. Então, você pode pegar uma unha, o casco da tartaruga, um pedaço de madeira, e você pega uma amostra daquilo e você coloca no analisador elementar, tá bom? O analisador elementar é um equipamento que vai fazer, com alta temperatura e presença de oxigênio, dependendo, a transformação da sua amostra em gases simples, tá bom? Em alguns outros casos, você tem que separar, por exemplo, na minha unha, a gente tem queratina, mas também tem vários outros compostos, tem outras moléculas químicas aqui. Dependendo da aplicação, você tem que saber de qual razão isotópica você está falando, se é da unha como um todo, ou só da queratina, ou só de algum outro composto qualquer que estiver ali na unha. Então, nesse caso, a gente faz uma análise que é composto específico, ou seja, ela é focada em uma única molécula da sua amostra, tá bom? Nesse caso, a gente tem um cromatógrafo, a gás, por exemplo, mas poderia ser outros equipamentos, acoplado a um vamos chamar assim, de minimalizador elementar, que a gente chama de ISOLINK, no caso do nosso equipamento aqui, tá bom? Aqui tem um exemplo de um analisador elementar, ele é um EA-RMS chamado Flash, ele é da empresa Thermo Fisher. Como que funciona esse equipamento? Aqui dentro nós temos 2 fornos, são 2 colunas, que são preenchidas com materiais oxidantes e ou redutores, depende da configuração, e esses reatores ficam a alta temperatura, geralmente acima de 1000 graus, tá? Aqui no alto, a gente tem um alimentador de amostras sólidas, eu vou mostrar ele melhor aqui daqui a pouco. Então, como é que é feito uma maneira de você fazer uma análise em bulk, né, num flash? Um exemplo aqui é a unha que eu estou falando. Então, a pessoa vai doar a unha, corta a unha dela. Tem uma preparação mínima no laboratório, que é você lavar, descontaminar esse material e, dependendo, você pulveriza, você transforma num pó bem fino para ficar bem homogêneo. Aí a gente pesa uma determinada quantidade, aqui a gente está falando de picogramas, tá? Desse material dentro de umas cápsulas de estanho. Isso aqui são como se fossem uns copinhos de estanho, que é bem maleável. E, para vocês terem uma ideia, isso aqui deve ter 3,5 milímetros de diâmetro, é pequenininho. Então, você pesa lá as suas picogramas de unha dentro de uma cápsula dessa e você compacta ela até formar uma pequena bolinha, uma esferazinha. Então, isso aqui é uma cápsula de estanho envolvendo o seu material de amostra, aqui no caso, unha. Então, aqui estou mostrando mais de perto esse alimentador. Então, isso aqui é um carrossel, ele é giratório. Cada número desse tem um pocinho onde você coloca uma cápsula dessa.
Esse ponto laranja aqui, na verdade, ele é um sistema de espelhos que está mostrando o reator do alto. Então, é como se você estivesse vendo o alto do reator. Ele está laranjado porque ele está incandescente, tá bom? Aqui do lado, não sei se dá para perceber, tem um caninho aqui, ó, é uma entrada de oxigênio molecular puro. Então, vocês vão ver que quando o carrossel girar, vocês vão perceber aqui uma portinha abrindo e fechando, e logo depois vocês vão ver um pontinho preto caindo. Esse pontinho preto é a cápsula caindo no alto do reator. E quase que instantaneamente vocês vão ver um aumento na intensidade do brilho disso daqui, indicando o quê? Que a máquina liberou um pulso de oxigênio molecular. Naquela alta temperatura, o estanho se derrete quase que instantaneamente, e a unha que está lá dentro, na presença do oxigênio, na alta temperatura, ela sofre uma combustão instantânea. Por isso o nome flash, por isso vocês vão ver o clarão aqui assim, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui foi o meu batismo isotópico, gente. Foi a minha unha quando foi analisado pela primeira vez. Então, perceberam? E agora o clarão. Ele fica bem mais intenso, entendeu? Então, isso indica que os gases por arrastas vão passando por aqueles reatores que eu falei com vocês. Então, vai ter algumas reações de oxidação e redução, dependendo de qual é o elemento químico a gente está analisando. Esses gases sofrem uma outra cromatografia aqui e vão para o IRMS. Tá bom, finalmente chegamos no IRMS, né? Então, a gente pegou a unha, ou a taurina, ou a sua substância de interesse, ou a droga, converteu ela em gases simples, EPA, e aí esse gás, esse analito, né, essa mistura de gases queimados, elas entram no IRMS através de um gás de arraste. Então, tem um gás hélio, um fluxo de gás hélio que empurra esse meu analito. Esse gás de arraste, ele passa pela fonte, o equipamento é uma fonte de ionização, ou seja, aqui tem um filamento incandescente. O que vai acontecer? As moléculas de CO2, de N2, elas vão ser ionizadas, então elas vão passar a ter carga. O gás de arraste continua carregando elas aqui, e elas passam pelo setor magnético. É um grande eletroímã em forma de curva de cerca de 90 graus, e com o campo magnético, as diferentes cargas em relação à massa podem sofrer comportamentos diferentes, né? Jóia. Aqui nessa ponta a gente tem os... Pois não? É que se você estiver usando o cursor, não está aparecendo para gente. Ah, caraca, eu estou tentando usar aquele ponteiro, né? Botão da direita, isso. Pode sim. ser cursor mesmo, você botar visível. Agora melhorou? Deixa eu ver, mexe aí. Não. Ah, sim. Visível? Não, está aparecendo. Contador laser. Tá bom. Obrigado. Pô, desculpa, Marquinhos, ainda bem que você falou. Estou aqui o tempo todo com a minha setinha para todo lado. Então, o gás de arraste vai empurrar os nossos analitos, né? Quando eles chegarem no... Pois é, eu estava falando aqui, esqueci. Então, assim, aqui no final a gente tem os coletores, que são dispositivos eletrônicos, que à medida que os íons forem batendo nele, vão produzir sinais elétricos, e eles são posicionados em diferentes posições, né? Ficou linda essa frase. Do equipamento de acordo com a massa que você espera ver, qual gás você está analisando, tá bom? Então, desse jeito, as moléculas que contêm os íons mais pesados, elas fazem uma curva mais aberta lá no campo magnético e vão parar nesse coletor aqui, por exemplo, e as moléculas com os isótopos mais leves fazem uma curva mais pesada e param nesse coletor aqui. Então, vai ter um sinal eletrônico chegando aqui e outro sinal eletrônico aqui. O equipamento é ligado a um computador, que transforma esse sinal aqui, depois de normalizações, em picos, e com alguma matemática, ele nos dá o valor de delta. São as razões isotópicas aqui no exemplo de carbono, né? De carbono 13. Ok? Tá bom. Então, agora chegou o começo da apresentação, né? E o que eu faço com isso? Para que isso serve? Como é que isso vai me ajudar a rastrear drogas? Então, tem várias maneiras de você trabalhar com os dados isotópicos, né? Talvez a mais comum e a primeira que a gente faz é o que a gente chama de biplots, né? São plots de 2 dimensões, colocando diferentes tipos de isótopos, tá bom? Então, esse aqui eu vou entrar em detalhe mais à frente na apresentação, mas você está plotando os valores isotópicos de hidrogênio em função de oxigênio. Vocês percebem que pode ser que você forma agrupamentos de coisas semelhantes? Então, isso já
em muitos casos, já pode ser informação bem útil. Então, tipo assim, a gente poderia falar que essas coisinhas aqui são isotopicamente diferentes dessas coisas aqui. E talvez diferente dessas outras aqui, sendo que tem algumas amostras aqui no meio, meio indecisas, né? Mas então você pode fazer uma análise de agrupamento, de coisas semelhantes ou coisas que são distintas, né? Eu diria que isotopicamente, essa coisa aqui não é parecida com essa. Então, poderia estar me indicando que elas têm origens diferentes. Obviamente, a cada caso é uma situação, mas essa é a ideia. Uma outra maneira é, em vez de você plotar as razões isotópicas em função de um outro isótopo, você pode distribuir elas no espaço geográfico. Então, até que a gente arrume uma tradução melhor em português, a palavra que tem sido usada em português mesmo são as isoscapes. Então, por exemplo, aqui a gente delimitou, o autor delimitou a área de cerrado do Brasil e fez várias coletas de pelos de mamífero, cada pontinho desse é uma coleta, e mediu os valores de oxigênio, de delta O18, tá bom? E aí, com alguma computação, ele consegue dizer qual que é a razão isotópica esperada de delta O18 em pelo de mamíferos no Cerrado brasileiro. Vocês percebem que aqui, Goiás, mais para o nosso lado aqui, a gente tem os valores mais elevados, ou seja, os pelos de mamíferos aqui tendem a ser mais ricos em isótopos pesados do que comparando com, por exemplo, o Pantanal sul-mato-grossense, que tem valores aqui mais baixos um pouquinho, tá bom? Então, você tem como se fosse um contínuo, né? E uma distribuição isotópica diferente no espaço geográfico, tá bom? Existem outros produtos, né, da análise isotópica, mas a gente vai mostrar muito aqui hoje na apresentação esse daqui, ok? E também um pouco desse daqui, no caso da cocaína. Ô, Marquinhos, você me ajuda com a hora aí, viu? Não sei se vai ter algum intervalo, alguma coisa assim. Mas aí você me avisa. Não está previsto, mas se você quiser, a gente pode fazer um intervalo. Não. É só para saber mesmo. Tá. Toda tranquilo. Beleza. Bom, uma outra análise, eu vou até dar uma pequena escapadinha aqui do tema, mas se bem que não, se a gente considerar como bebida alcoólica uma droga lícita, então eu acho que está dentro do tema do mini curso e não estou fazendo nada de errado, né? Então aqui, ó, olhando os isótopos de carbono 13, a gente comparando as plantas do tipo C3 ou do tipo C4, elas possuem valores distintos de razão isotópica de carbono 13, de delta C13, ok? Isso se dá pelo tipo de fotossíntese, né? Só que vários dos nossos produtos alimentares, eles também são plantas diferentes. Então, a gente tem a cerveja, cuja principal componente deveria ser a cevada, que é uma planta C3, e a gente, de vez em quando, esbarra com cervejas feitas de milho, que é uma planta do tipo C4, ok? Eu não quero entrar no mérito se isso aqui é bom ou ruim, é mais gostoso, não é bom, mas a Anvisa, ela tem essa instrução normativa de 2019 que fala que se você quiser vender alguma coisa com o nome de cerveja, você tem que ter até 45% do peso do extrato primitivo, malte ou extrato de malte, que vieram da cevada, entendeu? Então, se você faz alguma coisa fermentada de milho, na proporção maior que 45%, você, de acordo com a Anvisa, não deveria botar o nome de cerveja, tá bom? Então, esse aqui é um trabalho do professor Martinelli, que tem várias marcas de cervejas do Brasil e do mundo, né? América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. E aqui a gente tem um valor de razão isotópica que equivale a 50% de planta C4 e planta do tipo C3. Então, daqui para baixo seria mais de 50% planta do tipo C4, até 100% aqui embaixo, e daqui para cima, mais planta C3, cevada, onde aqui seria perto dos 100% de planta C3, tá bom? Então, das marcas brasileiras, todas essas daqui, aparentemente, estão infringindo essa regra da Anvisa. Você está comprando um fermentado de planta C4, muito provavelmente milho, tá? Essas daqui estariam de acordo com o que a Anvisa chama, né? Então, na América do Sul, a amostragem também se repete. Na América do Norte também, você tem muito cultivo de milho. Na Europa, o negócio muda. O pessoal lá gosta mais, tende a gostar mais da cevada, tá bom? Então, e como eu falei, isso não é uma droga, né? Aliás, é uma droga lícita, né? Mas é algo importante e para vocês terem uma ideia da aplicação aqui é só o carbono 13.
Isso também funciona para vinho. Vinho é feito com uma planta C3 chamada uva, só que algumas pessoas insistem em fermentar cana-de-açúcar, o açúcar de cana-de-açúcar, que é uma planta do tipo C4. Então, você também pode ver diferenças nos isótopos, tá bom? Então, saindo das drogas, ainda nas drogas lícitas, né, ou socialmente aceitas, essa distribuição isotópica do que você come, aqui no caso do que você bebe, também se reproduz nos seus tecidos biológicos. Então, aqui um exemplo daquele biplot que eu falei com vocês, um bem tradicional é você plotar carbono 13 em função de nitrogênio 15. Perdão, nitrogênio 15 em função de carbono 13, tá? Então, vocês lembram que nessa escala aqui, desse lado de cá, a gente tem as plantas do tipo C4. Então, cana-de-açúcar, milho e pastagem são exemplos bem abundantes aqui no Brasil, em países de climas tropicais. Na outra ponta, a gente tem as plantas do tipo C3, aqui eu estou representando com uma maçã, mas poderia ser outras coisas. E nesse eixo aqui, eu estou plotando o nível trófico, tá? Não estou falando nada sobre o solo. Então, a gente tem aqui embaixo valores mais baixos de nitrogênio para organismos produtores, ou primários, né? Opa, perdão. E aqui, subindo na cadeia trófica. Então, a gente tem um consumidor primário aqui, a vaca, né? E aqui a gente tem um peixe que está no alto da cadeia alimentar do rio, só para exemplificar. A vaca é um consumidor primário no Brasil de pastagem, só lembrando, tá bom? Então, a gente teve um curso no Sena com o professor Martinelli, ele fez um treinamento, digamos, uma análise preliminar lá com a unha dos alunos que estavam lá. Então, muita gente que está aqui presente, eu não sei se eu estou expondo informações secretas, mas pessoas com diferentes hábitos alimentares, elas se localizam em porções diferentes desses biplots. Então, eu estou aqui, ó. Eu só perco para um colega chamado Lasmar na quantidade de carbono 13. Nós somos 2 moitas de capim ambulantes. A gente come muita carne bovina, tá certo? A gente tem aqui a professora Gabriela, a nossa presidente da Renif. Ela é vegetariana, só que de vez em quando ela come um peixinho, uma coisa de vez em quando. Vocês veem que ela se alimenta bem menos de animais, de vaca, né? E também importante, galinha e porco no Brasil comem muito milho. Então, como a gente, carne no Brasil, de modo geral, a gente está comendo fonte C4, né? Então, ela está bem mais para baixo aqui, porém, ela come alguma proteína de origem animal. Ela é uma consumidora primária, vamos dizer assim. Esse colega aqui, ele mora em Santarém, ele não é vegetariano, mas ele come muito peixe, peixe de rio, de alta de cadeia trófica. Então, ele proporcionalmente ele come menos carne, né, de boi, de frango e de galinha, e come muito peixe. Ele não é vegetariano, só que ele come muito peixe. E aí por aí vai. E a gente tem a colega amiga, não sei se ela está online aí, que ela se alimenta de casca de árvore. Então ela, tá vendo? Ela tem um valor tanto de nitrogênio como de carbono baixinho. Isso é interessante, é engraçadinho, mas isso tem uma aplicação de cara muito importante, que é a antropologia forense, né? Então, se você contar um resto mortal que estão querendo atribuir a mim e ele tiver um valor isotópico aqui, pode ser que não seja, provavelmente não vai ser, tá bom? Mas isso não é o foco da apresentação hoje, mas eu só queria falar isso, que os nossos vícios lícitos também, as drogas lícitas, né? A picanha, uma cerveja também se reproduzem até nos nossos tecidos. Bom, falando um pouco do nosso projeto, o LANIF, ele é um projeto, hoje ele é prioritário tanto na Polícia Federal quanto no Ministério da Justiça. A ideia é fazer uma rede de laboratórios, não é uma rede, mas são laboratórios interinstitucionais, ou seja, a gente precisa da cooperação entre a Polícia Federal e instituições de pesquisas associadas, tá bom? Já existe a ferramenta isotópica, obviamente já é alvo de estudo aí de várias universidades, vários grupos de pesquisa do Brasil, mas a gente está buscando a aplicação forense, né? A aplicação forense da análise isotópica, tá bom? Nosso foco, portanto, é na resolução de casos, né, em investigação científica. A gente, como Polícia Federal, atua em todo o território brasileiro, e hoje a gente tem 2 laboratórios físicos, um que está localizado aqui em Brasília, onde eu trabalho, e outro em Manaus, ok? Eu vou falar do laboratório de Brasília, ele tem pouco mais de um ano que está em funcionamento, ele foi instalado em plena pandemia, isso aqui sou eu buscando no aeroporto os instrumentos,
E a gente começou a fazer as aplicações aqui no laboratório, nessas três aqui. São a análise em cocaína, em madeira e fauna. Tá bom? Isso aqui é uma foto do nosso laboratório. Então, a gente tem aqui o IRMS, né, o espectrômetro propriamente dito. A gente tem aqui um analisador elementar que faz análise de carbono, nitrogênio e enxofre. Então, é um flash EA. Ele está aqui por trás, tem uns caninhos, uns dutos que chegam aqui no IRMS. A gente tem um segundo analisador elementar, o TCEA. Ele é um pouquinho diferente e ele faz análise de oxigênio e de deutério. Do lado de cá, a gente tem um cromatógrafo a gás, ou seja, ele, com esse amostrador aqui, ele faz a separação dos compostos específicos. Aqui, ele sofre a conversão em gases simples e também vai parar dentro do IRMS, ok? Em paralelo ao IRMS, a gente tem um quadrupolo, que é um espectrômetro, digamos, tradicional, que você, além de fazer a razão isotópica, você também consegue fazer o perfil de fragmentos da sua molécula, da sua substância de interesse. Então, esse é o nosso laboratório. Ele está em funcionamento há pouco mais de um ano, né? E aí, como o Marquinhos falou no início, a gente tem várias demandas aqui, na verdade, tem mais demanda do que força de trabalho, a gente queria ter mais força de trabalho, e até por isso é um dos motivos do projeto LANIF ser interinstitucional. A gente não vai conseguir resolver nem metade do que a gente gostaria, muito menos do que precisa, sozinhos. Então, a gente precisa muito da colaboração, da sinergia, né, com a academia, e a RENIF vem num papel fundamental para isso, né, para promover esse intercâmbio de informação. Esse workshop, no fundo, tem esse objetivo também para a gente aqui. Então, hoje aqui eu vou tentar mostrar alguns exemplos de possíveis aplicações no rastreamento de drogas, né? Eu falei de algumas drogas lícitas, né, da cerveja, mas a gente vai falar também de algumas drogas ilícitas. No caso de medicamentos, eu estou considerando os falsificados, aqueles que não deveriam estar sendo vendidos, né? A gente vai mostrar também um pouquinho sobre maconha, sobre cocaína e seus adulterantes, e alguns exemplos em drogas sintéticas. Só de água aqui. Bom, então começando aqui com os medicamentos falsificados, né? O Código Penal Brasileiro, ele diz, né, no artigo 273, que você falsificar, corromper, adulterar, alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é crime, tá bom? E, além de crime, isso aqui é um recorte de uma matéria da internet, acho que é da revista Exame, que fala em cifras bilionárias, a gente está falando em 20 bilhões de dólares no mundo da indústria de falsificação de medicamentos, né? E essa reportagem que fala que uma das maneiras de você tentar combater, né, esse tipo de fraude é você ter a rastreabilidade dos produtos, né, das mais diversas formas. Obviamente não é restrito somente à razão isotópica, mas você saber de onde é que veio aquele medicamento e principalmente de onde é que veio o medicamento falsificado é uma ferramenta muito importante para combater esse tipo de crime, né? A gente está falando em 20 bilhões de dólares aqui, mas tem coisa muito pior que são vidas, né? Pessoas que acreditam que estão recebendo tratamento, não estão recebendo tratamento adequado. Muitas vezes a gente está falando de produtos falsificados que podem ter provocar danos à saúde, né? Então é uma questão muito importante. Então, nesse intuito de rastrear a origem de medicamentos falsificados, né? A gente pode sim utilizar a aplicação dos isótopos forenses, né, para tal. E as premissas disso são porque quando uma empresa pede a patente de um determinado medicamento, ela já desenvolveu uma metodologia de síntese, uma rota, eu vou usar esse precursor juntamente com aquele outro componente, na temperatura tal, na condição de pressão tal, e isso tem que ser algo muito rígido, né? A indústria farmacêutica séria, ela vai ter isso aqui muito bem definido e provavelmente patenteado, se for alguma coisa cara e de grande relevância, né? Então, se você tem uma rota muito bem definida para a indústria farmacêutica,
quando o falsário tenta reproduzir isso de alguma maneira, ele provavelmente vai ter uma composição isotópica no produto final diferente dessa daqui. Seja por diferentes rotas de síntese, ou muito principalmente pela matéria-prima que foi utilizada na síntese, tá certo? Então, é de se esperar que medicamentos falsificados, ou mesmo autênticos, mas de origens diferentes, tenham também razões isotópicas diferentes, tá bom? Essa é a premissa. Na verdade, vocês vão ver que essa premissa ela é comum para muita coisa que eu vou mostrar aqui hoje. Então, esse é aquele gráfico que eu estava lá alguns slides para frente, né? É um trabalho que fez análises isotópicas de oxigênio e de hidrogênio, deutério, no sildenafil, que é a molécula cujo nome comercial é o Viagra. Olha aí a relevância do negócio, né, rapaziada? Então, olha só. Aqui, a gente tem um grupo de amostras de sildenafil feito pela Pfizer, que são... A fábrica nos diz que são autênticas, entendeu? Nos diz não, diz para os autores, né? Perdão. Então, você vê que elas formam um agrupamento aqui. O sildenafil, já não sei se tem mais patente, ou se alguém comprou parte da patente, ele é produzido por outros laboratórios, além da Pfizer, tá certo? Então, você tem marca genérica de sildenafil. Então, a gente tem também aqui, olha, agrupamentos distintos de sildenafil, quando você considera hidrogênio e oxigênio, tá bom? Eu não sei dizer se isso aqui são 2 fabricantes genéricos distintos ou se são lotes distintos, mas fato é que você tem tendências de agrupamento. E aí chegou uma amostra lá questionada, falsificada, dessa alegando ser Pfizer. Então, com a razão isotópica, você já pode dizer aqui com uma certa segurança que, primeiro, não foi produzida, melhor, ela não é comparável isotopicamente a que a Pfizer diz que é o padrão deles, indicando que seria uma falsificação, ou não foi produzida pela Pfizer, e que talvez, se você for pensar de onde é que ela veio, talvez ela seja mais próxima desse fabricante genérico aqui. Então, eu não sei o detalhe desse caso, mas, por exemplo, a pessoa, o falsário, arrumou sildenafil desse genérico aqui. Então, pegou o genérico, pintou de azul e botou na caixinha da Pfizer, com a marca Viagra, tá bom? Então, assim, tem muitas informações que você tira somente nesse primeiro gráfico aqui. Você pode criar agrupamentos de coisas semelhantes e, a partir desses agrupamentos, você tentar localizar de onde é que veio a sua amostra questionada, o seu caso criminal, tá bom? Além disso, aqui você consegue falar que, se a Pfizer te deu a informação correta, esse aqui ele não é produzido não é autêntico, ele não é produzido pela Pfizer, ok? A ideia mesmo para quase qualquer tipo de medicamento você pensar, se eles tiverem átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e enxofre, tá bom? E, obviamente, aqui eu não estou mostrando, mas você poderia ter outros gráficos que fazem uma separação melhor ou uma separação mais intensa, se você, por exemplo, tivesse botado aqui nitrogênio, tá certo? Ou, eu vou mostrar também mais para frente, você poderia fazer uma análise combinada de vários isótopos, uma análise muito isotópica, por exemplo, um PCA. Tudo bem até aqui? Bom, uma outra droga considerada ilícita no Brasil, que ainda é importante você rastrear, né? É a maconha, ou a cannabis sativa. Eu coloquei aqui o nome da espécie, né? Cannabis, tem espécies diferentes, mas todas elas são plantas do tipo C3. Aí vocês devem pensar assim, pô, mas então todo mundo vai ter o mesmo valor isotópico de carbono 13. Não necessariamente. Lembra da história do estômago abrindo e fechando? Então, a região geográfica onde a planta é cultivada, se é um lugar mais quente, com maior disponibilidade hídrica, com maior regime de chuva, você pode ter alterações no valor de carbono 13, mas dentro da faixa esperada para a planta C3, do tipo C3, tá bom? Acontece também que no Brasil o grosso da maconha é produzido ao ar livre, né? Mas em muitos países do mundo, tem países que se especializados na produção de maconha, a Holanda, por exemplo, que não tem condições, isso é uma planta tropical, né? Então eles não têm condições adequadas para cultivar essas plantas. Então eles criam em estufas, né? Então, mesmo sendo planta C3, que era para ser todo mundo igual, teoricamente, as plantas iguais podem ser cultivadas em condições diferentes. Tem mais ou menos água,
mais ou menos exposição à luz, seja ela solar ou de lâmpadas, como lá na Holanda. A temperatura, se você cultiva no Paraguai ou na margem do Rio São Francisco. E pensando no nitrogênio, né, se você utiliza fertilizante ou adubo ou nenhum dos dois, tá bom? Então, como eu falei com vocês, né, isso aqui está aqui a referência desse trabalho. Esse cara aqui, ele comparou folhas de maconha em diversas condições de crescimento. Então, em condições indoor, ou seja, em estufas, né, seja adubando com adubação inorgânica ou orgânica, né, e as regiões de transição aqui, né. Então, assim, a gente está falando aqui de combate ao tráfico, mas a gente sabe que em muitos países do mundo você pode comprar uma maconha, essa maconha tal veio da Holanda e é a melhor. Então, eu imagino que em algum momento alguém deve estar até pensado já, os países que produzem, né, legalmente, em até ter um terroir, para você confirmar se aquela maconha veio ou não da região que você comprou naquela embalagem, tá bom? Bom, aqui no Brasil é um trabalho do colega Mascarenhas, eu não sei se está online, ele é lotado no CETEC do Paraná. Ele fez análises nas dependências do Sena, do professor Martinelli, de várias amostras de maconha. Então, tem 120 amostras que vieram de Salgueiro, isso em 2019. Dessas, 90 eram apreensões que o Correio fez. Então, assim, alguém manda a embalagem para cá, chega nos Correios, eles, isso aqui é maconha, não pode. E aí manda para a Polícia Federal. Então, são 90 apreensões de maconha que veio do exterior, né? Países como Canadá, Estados Unidos, Espanha e República Tcheca. Isso, ele fez essa análise em maio de 2020. Em setembro de 2020, ele fez coletas aqui no Brasil e no Paraguai. Então, a APF tem regularmente operações de erradicação de maconha, né? Então, ele tem amostras de Salgueiro, em Pernambuco, que fica às margens do Rio São Francisco, outras tantas aqui do Pará, algumas que vieram na fronteira do Paraguai, e como ele estava nesse local aqui, ele também coletou solo e outras partes da planta, além da folha, então ele pegou caule, inflorescência, etc. Aqui, então ele pegou todas essas amostras e colocou em cima do trabalho lá do oeste, tá certo? Olha que interessante. Esses quadradinhos, sei lá que cor que é essa, ocre, não sei, são aquelas que vieram do exterior. Então, boa parte delas, ou quase todas elas, apresentam a característica de como se fosse plantada em estufa e adubadas com adubos químicos, ou numa zona de transição, pelo menos, tá bom? As demais, seja elas brasileiras ou paraguaias, seja ela em dezembro de 2019 ou agosto de 2020, elas tendem a ficar mais para o lado de cá, para o outdoor, ou seja, cultivadas ao ar livre, né? Tem aqui um pontinho ou outro que não está no lugar esperado, mas tem essa tendência. O curioso, isso a gente tem que investigar melhor, é que, primeiro, tem uma variação sobre o tipo de adubação, né, se é orgânica ou inorgânica, né? E isso também é comum, esse é o relato do Mascarenhas, você chegar nos locais nas plantações, encontrar sacos de adubo, seja orgânico, adubo ou de fertilizantes inorgânicos, tá bom? Então aqui, a gente já conseguiria ter uma ideia se a gente não soubesse, né, de onde é que veio, dizer que isso aqui é orgânico ou não, tá bom? Se a gente for olhar com mais detalhe as brasileiras, as produzidas no Brasil, então aqui a gente tem de novo um biplot, né, de carbono por nitrogênio. As roças do Pará, elas não há uma separação tão clara assim, mas elas tendem a ter valores isotópicos de nitrogênio diferentes das de Pernambuco, tá certo? Como se fosse uma tendência de dois agrupamentos aqui. Ele comparou isso em relação ao percentual de nitrogênio no solo, porque poderia estar mais adubado ou menos adubado, né? Não parece ter uma tendência, né? E, como eu falei, aparentemente as de Pernambuco têm um valor de nitrogênio um pouco mais alto do que as do Pará. Carbono, também seguindo a mesma coisa, né? O percentual de carbono do solo, que indicaria matéria orgânica, mas, como a gente sabe, o gás carbônico que vai parar nas folhas da planta não veio do solo, e aqui já começou a separação talvez um pouquinho mais clara, né? Quando você plota
em função da porcentagem de carbono da razão isotópica do solo. Aí você conseguiria separar as paraenses das pernambucanas. Então, como o Marquinhos falou no começo, né, isso tudo são dados preliminares, né, então, certamente vai precisar de mais investigação e eu estou na fila aqui para fazer, eu tenho mais 80 amostras do Paraguai. Então, talvez a gente consiga clarear um pouco mais essa separação aqui, né? E também tem outras operações do... Epa! O que eu fiz aqui? Meu Deus. Tá aparecendo normal para vocês, né, Marquinhos? Jorge. Oi, desconfigurou aí? Não, desconfigurou Tá não. normal, né? Não, que foi aqui no meu computador. Bom, então a gente vai aumentar esse N aqui, né? Principalmente das amostras paraguaias, e também vai ter outras coletas em outros momentos, né? Então, talvez regime de chuva possa estar impactando também esse resultado dessa distribuição aqui. Bom, uma outra droga que a gente está trabalhando também, essa aqui o trabalho está um pouquinho mais adiantado, é o rastreamento da cocaína, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar mais a premissa, né, qual que é por que a gente faz isso e como que faz. Amanhã tem uma palestra que eu vou mostrar mais os resultados que a gente tem aqui já tem aqui no Instituto, tá bom? Bom, para a cocaína, as premissas são parecidas, né, com a da maconha, são vegetais também, né? E, novamente, aqui todas as variedades de eritrotóxico coca são plantas do tipo C3, tá bom? Não sei se vocês sabem, né, durante no começo dos séculos passados, do século XIX, a cocaína era até usada como estimulante, legalmente, tinha esse vinho Mariani, era uma bebida que era vendida como estimulante. E aqui, ó, é um vinho tonificante, né, de cocaína peruana, tá bom? Muito eficaz, de acordo com os produtores aqui. De novo, aqui no caso da coca, a gente tem a mesma ideia. Apesar de ser planta C3, ou seja, você pode ter a mesma espécie da planta coca plantada no Peru e na Colômbia, só que as condições de cultivo são relevantes. Então, você tem diferenças nas variedades de eritóxico coca que são produzidas em cada local, a altitude, se você está nos Andes, se você está na floresta, e aí também o tipo de dossel. Em mata fechada, a distribuição de gás carbônico é diferente de um lugar, de um campo aberto, a temperatura ambiente, e pensando aqui nos isótopos de oxigênio e hidrogênio, né, gente? O regime de chuva é algo muito importante também e muito relevante. Então, todas essas diferenças, né, nas regiões de cultivo, elas se reproduzem, elas têm impacto isotópico nas folhas de eritóxico-coca, tá bom? Então, todos os componentes dessa planta tendem a manter essas diferenças isotópicas também. Então, a cocaína que é vendida na rua nada mais é do que um alcaloide que é extraído dessa planta e purificado. Então, o alcaloide, os átomos de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, de hidrogênio, que foram parar na folha, também vão parar no alcaloide, que é de onde ele é extraído. Bom, aqui na PF, aqui no INC, já tem um projeto, já tem cerca de 10 anos, é chamado projeto PEQI, de perfil químico de drogas, né? O que esse projeto busca? Ele quer fazer análises químicas, né, de drogas, não somente da cocaína, mas a cocaína talvez hoje é o carro-chefe, né? E você ter teores de adulterantes, de componentes majoritários, dos alcaloides, entendeu? Em amostras de cocaínas apreendidas pela Polícia Federal. Então, o traficante nem sempre é muito honesto, ele pode vender um pó branco chamando aquilo de cocaína, só que ela não é cocaína pura, ela pode estar adulterada com cafeína, com lidocaína, com uma infinidade de coisas, né? Não é uma regra, não é uma evidência clara, mas diferentes traficantes, diferentes produtores tendem a ter, assim como a indústria farmacêutica lá tem a maneira de fabricar o medicamento delas, os traficantes têm a maneira de fabricar a cocaína deles. Só que
aqui, obviamente, o negócio é um pouco menos controlado, né? Internamente falando, porque depende também da disponibilidade do que eles têm. Às vezes não tem cafeína, mas tem lidocaína. E aí vai batizar com o que ele tem na mão. Mas você traçando o perfil químico, você vendo as características químicas daquela pressão de cocaína, você pode agrupar apreensões que anteriormente você imaginava que não estavam correlacionadas, e quando você vê, elas vão falar, olha, elas são quimicamente muito parecidas. Isso pode ser uma informação muito útil para a investigação, para a inteligência da polícia, para saber que talvez, tem uma chance, tem que ser investigado, se tratar de um mesmo fornecedor, ou de um mesmo traficante, ou de uma mesma fonte, tá bom? Bom, o Pequi, ele já está trabalhando há 10 anos, ele é inspirado em um projeto norte-americano, chamado, em parte é inspirado, né? Chamado Illumination, que é do DEA, do Drug Enforcement Agency, e esse pessoal lá tem um trabalho muito importante, que eles, não sei se dá para ler aqui, eles propuseram um modelo de você determinar a origem geográfica da cocaína, ou seja, do alcaloide, da coisa que nos interessa, nas regiões na América Latina. Então, aqui está mostrando a Colômbia, né? Mas eles fizeram isso em 3 países, no Peru, na Colômbia e na Bolívia, que são os principais produtores da América Latina. Essas imagens aqui, gente, são aquelas que eu mostrei no começo, são as ISO Escape. Então, aqui é para carbono, aqui é para nitrogênio e aqui é para hidrogênio. Então, eles pegaram 300 e tantas folhas, eles foram lá nesse lugarzinho aqui, coletaram uma folhinha de cocaína, tiveram a coordenada geográfica dela e mediram o valor de delta C13. Não vai dar para ler, mas aqui ele vai estar quanto mais vermelho, mais negativo, tá bom? E foram fazendo isso no território colombiano como um todo, e aí traçaram essa distribuição predita, digamos assim. Então, apesar de ser todo mundo C3 e o range aqui ser pequeno, as plantas de cocaína que crescem mais perto da floresta amazônica possuem uma razão isotópica de carbono diferente do que está mais perto lá do Caribe, tá bom? Então, a gente está falando de coisa de menos 25 para menos 30. Os dois valores são de planta C3, são no range de C3, só que são distintos. Aqui é a mesma ideia para o nitrogênio. Então, aqui a gente poderia explicar como diferenças do tipo de solo ou do regime de chuva do local, né? Então, você tem um valor aqui virado para o Pacífico, um pouco diferente do que está lá no Caribe e talvez diferente também do que está perto da Amazônia. E aqui o de hidrogênio. O hidrogênio está muito ligado à água, que é a chuva aqui no caso. Então, o regime de chuva aqui, isotopicamente falando, é diferente da chuva que cai aqui. Eu não sei dizer para vocês, mas pode ser que essa chuva daqui ela veio do Pacífico, enquanto que essa daqui veio de evaporação da Amazônia. Estou chutando isso, não sei se é o caso. Mas fato é, você tem, para a mesma determinada região geográfica, valores diferentes de isótopos, de faixas de isótopos, tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram os isótopos, tem oxigênio também, mas não estou mostrando aqui, e também algo que o Pequi já fazia, que é o teor de alguns alcaloides, do alcaloide cocaína, obviamente, e também de outros alcaloides minoritários que as plantas apresentam, tá bom? Então, eles conseguem fazer a origem geográfica usando aqui isótopos e teor de alcaloides. Como é que isso funciona? Qual que é a ideia? Então, assim, vamos fazer um exercício aqui. Então, aqui, ó, essa também é a figura do artigo, são as regiões produtoras, as principais regiões produtoras que eles mapearam nos 3 países, né? Nós tivemos a apreensão de 3 bagagens aqui no Porto de Paranaguá, no Paraná, tá bom? Na época, a gente não tinha um laboratório funcionando aqui ainda, né? E dentro do projeto Pequi, a gente fazia aqui os teores de alcaloides, mas não fazia razão isotópica. Então, tinha uma colaboração entre o CEPLAB, a Polícia Federal e o DEA, que a gente mandava para lá as amostras de cocaína, as nossas amostras de cocaína, e eles devolviam falando peruana, colombiana, boliviana. Só que eles nunca abriram para a gente, e a gente descobriu agora que nem para nenhum país do mundo, eles não abrem os valores, o valor isotópico, tá bom? Só que brasileiro não tem limite, né? Então, isso aqui também é a figura do artigo. Eles mostram as 19 regiões que eles mapearam aqui, tá vendo? E aqui os valores isotópicos médios para cada uma dessas regiões. Então, por exemplo,
Aqui, nessa região chamada de Amazonas, o valor médio do delta-hidrogênio é menos 210, tá bom? Além disso, eles também têm aqui os teores médios dos alcaloides, tropococaína, trimetóxicocaína e truxulinas. Isso são compostos químicos que estão presentes na planta, que depende de qual variedade de planta e de qual a região que ela foi cultivada. Você pode ter mais ou menos truxulina em relação à tropococaína do que trimetóxicocaína. E quando eles combinam isso tudo aqui, eles conseguem fazer a atribuição geográfica. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, a gente pegou 3 bagagens lá do Porto de Paranaguá, a gente não tinha um laboratório, a gente fez em colaboração com o Sena. O Sena fez essa análise para a gente. Então, estão aqui as 3 bagagens, e só para exemplificar, vocês estão vendo aqui que o valor de nitrogênio aqui, ó, nas 3 amostras, primeiro, são muito parecidos, em torno de menos 11, tá bom? E eles são diferentes desse, por exemplo, dessa região aqui, ó, que é a Amazonas, que dá menos 4,3. Então, uma possibilidade seria que essa droga foi produzida aqui, entrou pelo Brasil, pelos rios. Eu trabalhei em Santarém, tinha muitos daqui, e, sei lá, foi parar no Paraná para depois seguir para o mundo. A gente, assim, isso, óbvio que essa conclusão não é tirada somente com essa informação, mas a gente já tenderia a pensar que talvez essas 3 maletas, além de serem de uma mesma fonte, provavelmente elas não vieram, por exemplo, daqui, tá bom? Isso pode... a conclusão que você tira, você tem que combinar todos esses fatores aqui, mas essa é o princípio por trás. Amanhã, eu não sei se todos vão ter oportunidade, eu vou mostrar o que a gente já fez aqui no laboratório, no sentido de já tentar mostrar isso daqui. Os Estados Unidos, eles têm muitas apreensões de origem colombiana, seja aqui no Pacífico indo para a Califórnia, seja aqui pelo Caribe chegando na Flórida, aqui no sul dos Estados Unidos. Então, eles sabem até que determinadas regiões produtoras mandam via o Caribe, enquanto que outras regiões produtoras mandam via o Pacífico. Então, é um trabalho muito importante para eles, entendeu? Então, eles já saberem de onde é que veio, para eles saberem qual ou quais grupos estão ativamente mandando cocaína para o país deles. Aqui no Brasil, eu vou mostrar amanhã, mas a gente tem uma tendência a pegar amostras que são apreendidas. Outras investigações já chegaram a uma conclusão parecida, que são peruanas. E é uma coisa interessante, porque se você falar com os peruanos, eles falam, não, a gente não manda cocaína para o Brasil, não tem produção aqui para ir para o Brasil, deve ter vindo da Colômbia. Então, já é uma informação importante. Tá bom? Aqui, só para ilustrar, além da cocaína propriamente dita, a gente também pode fazer análise dos alcaloides presentes, dos adulterantes presentes na cocaína apreendida nas ruas. Então, você pode ter uma molécula de cocaína, uma amostra de cocaína batizada com cafeína. Agora, olha que legal. Quando a gente faz análise de composto específico, isso aqui é o resultado do IRMS, feito por composto específico, ou seja, feito pelo CG, cada pico desse corresponde a uma diferença de substância. E para cada pico desse, a gente tem um valor isotópico estabelecido, tá bom? Então, além de medir o valor isotópico da cocaína, que é o que nos interessa, quer dizer, tudo nos interessa, mas que é o carro-chefe, digamos assim, você também tem, ao mesmo tempo, simultaneamente, a razão isotópica desses componentes aqui. Grande parte deles são fármacos, né? Então, a gente pode pensar que existem laboratórios que têm um mecanismo de produção desse ditioazen, tá bom? E, sendo assim, esse ditioazen aqui, que deu menos 34, pode ser que o fabricante A, localizado na China, consiga esse valor menos 34, ou produza esse valor menos 34, enquanto que um outro fabricante, vou chutar aqui nos Estados Unidos, tem um valor diferente. Então, o que a gente pode falar? Olha, a sua cocaína, ela é de origem, ela foi plantada no Peru. Em algum momento, eles adicionaram esse ditiazen, que tem uma origem provável chinesa, da fábrica Zezinha lá. Então, depende muito de quem produz esse ditiazen no mundo e de quem comercializa. Então, isso aqui, cada vez mais, a gente vai enriquecendo a inteligência da Polícia Federal com informações relevantes sobre como funciona, né? E se você pegar apreensões com valores adulterantes diferentes, ou indicaria que o cara está usando lotes diferentes, ou que talvez seriam 2 produtores distintos. Aqui, ó,
um exemplo também feito por Mascarenhas, ainda também no Sena, no nosso laboratório, chegou lá no Paraná, no Posto de Paranaguá, embalagens, né, vindo da China, de Singapura ou da Suíça, e que quando chegou lá, eles foram investigar e viram que era tetacaína, que é algo que não poderia entrar no Brasil livremente, sem licença de importação. Então, isso vai para a Polícia Federal, e o Mascarenhas, ele fez análise isotópica de novamente, o biplot, né, carbono versus nitrogênio, e vocês podem perceber que tem uma tendência de criar dois grupos. Aqui, tem os outliers, né, mas tem uma tendência de dois grupos. Quando você classifica esses grupos de acordo com o endereço que estava na embalagem, tá, gente? Eu não estou falando que foi produzido na China. A embalagem que chegou no Brasil dizia que veio da China, entendeu? E bateu também. Então, assim, as embalagens que tinha tetacaína, que estava escrito China, tinha esse valor típico aqui de carbono, menos 27, em torno de menos 27, enquanto que as que tinham o endereço postal vindo da Suíça, tinha aqui o valor em torno de menos 28, menos 29, tá? Para nitrogênio, essa aqui tinha em torno de menos 4, enquanto essa aqui tem um valor em torno de menos 3. Então, você pode dizer que talvez você tem duas origens principais aqui nessas amostras tetacaína apreendidas. Então, isso aqui, quando a gente faz a análise de composto específico, além de ver a cocaína, a gente também vê a tetracaína. Eu acho que nem tem ela aqui no meu exemplo. Bom, mas sim é possível de detectá-la também. Agora vamos falar um pouquinho sobre drogas sintéticas, né? Aqui a gente tem um mundo de coisas e tem muita confusão entre os nomes que as pessoas dão na rua, né? Êxtase, crystal, e do princípio químico, né? Da molécula química que está ali no meio. De novo, aqui se aplica a máxima que traficante nem sempre é honesto, então, às vezes a pessoa está comprando um comprimido de MDMA que está cheio de cafeína, ou um comprimido de MDA que está cheio de levamisol, e aí por aí vai. Mas, de novo, a ideia, a premissa da gente aplicar os isótopos forenses se dá porque, apesar de não serem farmacêuticos, uma indústria farmacêutica, as rotas de síntese, de produção, o tipo de precursor que eles usaram para fazer aquilo ali, eles podem ser tipo como se fosse uma receita de cada quadrilha ou de cada produtor. E isso também pode ser resultado da matéria-prima que eles tinham disponível, né? Então, se isso for verdade, você também tende a ter composição isotópica diferentes para cada processo, grupo de produtor, tá bom? A premissa, meio que se repete a premissa para os medicamentos. Então, são várias drogas sintéticas, né? Eu não tem como abordar todas aqui. Começando aqui com a metanfetamina, que no Brasil ela não é tão comum assim, mas ela é muito importante, ela é um caso de saúde pública nos Estados Unidos, né? É o que o pessoal chama lá de crystal, que é uma droga com um poder viciante muito, muito forte, e você sempre vê, o Breaking Bad tratava disso aqui, de metanfetamina, né? Então, ela é feita principalmente a partir de efedrina ou de pseudoefedrina, que são fármacos, por exemplo, presente em alguns xaropes de tosse que são vendidos lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, você tem fabricantes de efedrina que fabricam legalmente efedrina no mundo, nos Estados Unidos, inclusive, na China e por aí vai, tá bom? Então, a partir disso daqui, você tem maneiras diferentes de produzir a metanfetamina. Tem vias e protocolos diferentes, né? Então, por exemplo, você pode usar o fósforo e hidreto de iodo nessa roda chamada Nagai. Tem uma outra roda uma rota que é chamada de Moscow e essa aqui, Hypo. Então, são protocolos diferentes, são maneiras diferentes de você transformar a efedrina ou pseudoefedrina em metanfetamina. E tem uma quarta rota aqui, que é essa MD aqui, que você faz um tratamento químico, você chega nesse precursor e daí você chega na metanfetamina também. Então, você chega na mesma molécula a partir de dois componentes principais aqui e você tem pelo menos 4 rotas diferentes, tá bom? Essa figura aqui, ela é do livro do Maya Augustin, que vai dar a nossa palestra de abertura amanhã, a abertura do evento. Bom, então, se são rotas diferentes,
a gente pode esperar, dependendo da natureza química, que um fracionamento químico, físico-químico, né? E também se o cara, onde é que o cara conseguiu a pseudoefedrina dele ou a efedrina dele. Ele usou xarope, ele conseguiu comprar um carregamento ou desviar um carregamento de efedrina, como aparece lá no Breaking Bad. Então, depende da fonte, do precursor e da rota de síntese. Então, aqui, para exemplificar, acho que ficou meio pequeno, né? A gente tem biplots, né, de carbono e hidrogênio, né, mostrando aqui a metanfetamina produzida usando a rota Moscow, tá? Ela tem um valor de hidrogênio aqui em torno de 40 e o valor de carbono aqui em torno de menos 27, tá bom? Que é bem diferente quando você compara a pseudoefedrina, tá bom? Que está cá embaixo aqui, ou seja, tem um fracionamento químico, perdão, de hidrogênio quando você olha essa rota Moscow aqui, tá bom? Por outro lado, a mesma metanfetamina produzida dessa pseudoefedrina usando a rota hypo, ela altera um pouquinho o valor de hidrogênio, ali, saindo aqui de menos 60 para menos 40, talvez, só que altera bem mais o valor de delta carbono 13, tá certo? Então, assim, você tem o mesmo precursor que em rotas diferentes possuem razões isotópicas diferentes e, portanto, geram agrupamentos diferentes. Então, lá nos Estados Unidos, quando ele pega faz uma apreensão de metanfetamina grande ou na rua, eles fazem a razão isotópica de hidrogênio ou de carbono, e se a amostra deles bater aqui, eles sabem, olha, provavelmente os caras usaram pseudoefedrina na rota hypo. Quem são os traficantes que fazem isso? São os mexicanos, entendeu? Então, são informações que vão cada vez mais enriquecendo as inteligências, né? E, tipo assim, dá para excluir uma amostra que veio parar aqui como feita pela essa rota aqui. Então, você consegue distinguir, né, os tipos, as apreensões de metanfetamina com base em razões isotópicas de hidrogênio e de carbono. Aqui continua a mesma ideia, né? São drogas sintéticas. Aqui o exemplo é o MDMA, que existe o nome, digamos, genérico na rua de êxtase, mas esse nome aqui engloba um monte de formulações diferentes. Então, quando a pessoa compra êxtase, nem sempre está comprando MDMA, ou muitas vezes não está comprando MDMA puro. Isso aqui é como se fosse um produto, uma marca, né? Vamos falar assim. Bom, mas o MDMA ele é feito a partir de dois componentes, do componente chamado safrol, né? Você tem alguns intermediários aqui, até formar esse intermediário chamado PMK, tá bom? Esse PMK, em 3 mecanismos diferentes, ele é transformado em MDMA, tá bom? Então, aqui é a mesma ideia. De onde é que veio esse safrol? Quem produziu esse safrol? O safrol nem sempre é ilegal. Ele talvez seja controlado em vários países, não sei se aqui no Brasil mas tem que saber quem produziu, entendeu? Será que esse átomo de oxigênio aqui, quando ele é produzido na China, ele tem um valor isotópico, e quando essa molécula é feita com uma água do Brasil, ela tem um valor isotópico diferente? Esses átomos de carbono também? Será que foram usados a partir de alguma molécula da planta C3? Por aí, o safrol, ele é encontrado em plantas, né? Então, isso pode até ser purificado de plantas. Então, é de se esperar que produtores diferentes de safrol também tenham razões isotópicas diferentes. E, de novo, os mecanismos químicos aqui, que os meios de produção que o traficante usa, também podem ter impacto na razão isotópica dessa molécula pronta aqui, do MDMA, tá bom? Claramente dá para ver, aqui não tem um átomo de nitrogênio e aqui aparece um átomo de nitrogênio. Então, você já colocou uma informação a mais. De onde é que veio esse átomo de nitrogênio? Tá? E aí, o meu ponto é, o mecanismo químico para a produção vai provavelmente impactar na razão isotópica também. Então, aqui tem um biplot aqui de nitrogênio e de carbono, tá bom? Então, mostrando um daqueles 3 métodos de produção, tá? O de amálgama, aqui, ó. Então,
você vê que tem um agrupamento muito claro desse método aqui, você tem um outro agrupamento desse método aqui, e esse método de amálgama, ele tem talvez 2 subagrupamentos aqui. Mas você pode dizer que um MDMA, ou êxtase, que tem essa característica isotópica, provavelmente foi produzido por essa metodologia e não por essa, ou nem essa, tá bom? E aí, de novo, será que a polícia tem informações sobre quem, qual produtor, qual fonte usa esse ou aquele, tá bom? Então, você faz isso aqui por nitrogênio e carbono, e legal que ele se reproduz também a partir de, quando você compara carbono com hidrogênio, tá bom? Talvez até uma separação mais clara no caso daquele amálgama aqui. Então, você tem um range aqui de carbono, né, no eixo X, mas você tem um valor médio aqui de hidrogênio. E, de novo, é a mesma ideia. Você olha aqui os isótopos, você vai ver que este é diferente deste, isotopicamente falando. Uma apreensão que bate aqui, provavelmente veio por essa rota de síntese, não por essa e não por aquela. Aqui não está mostrando, eu vou mostrar também amanhã na minha apresentação, você pode também fazer um escalamento multidimensional e colocar junto aqui no mesmo gráfico o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, né? Então, talvez você tenha uma separação até mais robusta ainda. Isso, obviamente, é caso a caso, então depende da sua aplicação e depende da pergunta que você tem para responder, tá bom? Bom, gente, então, em andamento aqui no laboratório, a gente está andando mais nas análises de cocaína. Então, quem quiser, tiver interesse, amanhã eu vou mostrar os resultados que a gente tem produzido aqui no laboratório. O MDMA e o MDA, eles também fazem parte do projeto PIQI. O projeto PIQI já está colocando eles no escopo, né, de validação, e é algo que vem crescendo no Brasil. Assim, numericamente ainda não se compara com as operações de cocaína, mas é algo, não é desprezível, tá bom? Então, a gente está agora no momento de ajustar as condições de cromatografia e de análise para nitrogênio e carbono desses dois aqui, tá? A maconha, eu mostrei um pouquinho, né? Já teve o trabalho do colega Mascarenhas, está aqui na fila, esperando a vez, a gente fazer mais amostras de roças brasileiras, notadamente ali na margem do Rio São Francisco e do Pará, né? Mas também a paraguaia. Essa, não sei se eu estou sendo otimista, mas a gente tem a esperança que vai dar uma separação mais diferente das brasileiras, porque são bem distantes, né? Talvez até, pelo menos em hidrogênio e oxigênio, elas devem ser distintas. Vamos ver, né? Mas tá na fila aqui também. E também, aqui a gente está falando de droga lista e muito boa, na minha opinião, análise em uísque, né? A gente... existem instituições, universidades que fazem isso do ponto de vista não criminal, né? Então, se você está comprando um single malt, ou se você está comprando um blend, ou até casos mais grotescos, como às vezes a pessoa está vendendo cachaça com caramelo e aroma de carvalho e falando que é uísque. A gente também, principalmente nesse caso aí de usar a cachaça, que é uma planta C4, e não usar açúcar de cana-de-açúcar, perdão, falei o contrário, a cachaça que vem de cana-de-açúcar, que é uma planta C4, e não usar a cevada, o malte, né, de que é feito uísque, que é uma planta C3. E tem aqui até a história do bourbon, né? O bourbon é feito a partir de milho, e milho é uma planta C4. Mas tem algumas coisas interessantes e já caíram há algum tempo aqui na casuística da Polícia Federal. Então, tem muita coisa para ser feita. Certamente vai precisar da colaboração com a academia. Tem muitas daquelas capsulazinhas para a gente prensar e analisar por aqui. Marquinhos, eu não sei se eu acho que eu adiantei um pouquinho, né, cara? Não sei se o tempo para as perguntas está junto aqui, ou se vai ser depois, mas eu novamente agradeço aí o convite, a oportunidade, né? Espero estar de acordo com os objetivos aí do minicurso. Jorge, sensacional, como sempre. Valeu. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, sim. Eu vou ler aqui. Na verdade, tinha uma que eu já respondi, tomei a liberdade de responder. Uhum. Cadê? Não está mais aqui. Da Carolina Doca, professora lá da UFPR. Ela perguntou se vocês já fizeram glifosato. Eu respondi que ainda não.
Razão isotópica não. O pessoal faz aqui a análise química dele aqui no laboratório, mas a análise isotópica não. Olha aí, mais uma, né? Pois é, eu já falei que ela tem um trabalho interessante, a gente trocou umas mensagens aqui, ela tem um trabalho interessante lá e legal. vai trocar umas figurinhas. Depois compartilhei. Já é parceira, inclusive, né? Legal. A Cláudia Regina Passarelli, ela pergunta, Jorge, como fica a composição isotópica final devido aos compostos orgânicos que são utilizados no processamento da coca, como gasolina, querosene, etc. Eu imagino que é o raw, né? Bulk. Sim. A resposta é essa, né? Se você analisar a cocaína, o pó apreendido como um todo, você vai estar analisando o conjunto daquilo ali. Isso depende muito da pureza, da qualidade da cocaína do que você tem em mãos, né? Mas a ideia, o princípio, se você está pegando a cocaína que é pura ou perto de pura, você está basicamente olhando os átomos de carbono que vieram da planta. E se ela está pura cocaína, você está olhando o alcaloide de cocaína, né? Tem estudos que mostram que, assim, obviamente depende um pouquinho ou mais ou menos das voltas de refino, mas você não tem grande impacto, porque, ainda mais no caso da Polícia Federal, as nossas apreensões são mais voltadas para as grandes apreensões. A gente não pega muito cocaína de rua. Pega também, mas não pega muito e elas não focam nela no pequi. Então, até uma tendência do pessoal, dos traficantes agora, é mais fácil para eles fazer uma cocaína bem pura, que ela vai ocupar menos volume, e mandar para o exterior. Lá na Europa, eles batizam, refinam, refinam novamente, né? Mas a solução aqui, para a pergunta, é você fazer a análise composto específica. Então, se tiver algum traço de querosene, ela não vai sair lá no meu cromatógrafo, quer dizer, vai ser separado do meu cromatógrafo e eu não vou fazer a leitura dela, tá? Eu vou mostrar essa manhã, por isso é uma das razões porque a gente está fazendo aqui para análise de cocaína, não fazendo bulk, está fazendo um composto específico. Ótimo, é o que eu ia perguntar já para você responder, passando a bola, se os dados para a construção da Escape, nossa aqui, né, que a gente coloca, é de composto específico, mas sim. Sim, bom, o DEA, aquele trabalho dele, não sei se ficou claro, eles foram lá nos países e arrancaram a folha da planta. Então, eles pegaram a coordenada geográfica daquela folhinha e no laboratório deles, em condições controladas, usando as mesmas condições, eles fizeram a purificação da cocaína, tá bom? Então, eles fizeram aquelas escape, não foi usando o composto específico, mas era uma cocaína que sabiam eles que era purificada. E se tinha algum resíduo, o resíduo foi o mesmo para todos os métodos. Eles têm um outro artigo também que eles mostram que o método de refino que eles usaram no laboratório não provoca fracionamento isotópico, tá bom? E o método que eles usam não quer dizer que os traficantes vão usar exatamente o mesmo, mas é inspirado no que os traficantes fazem lá no Peru, na Colômbia e na Bolívia, tá? Então, assim, talvez em algum traço, sim, vai ter uma diferença, mas eu acho que ela não impacta no resultado final. Maravilha. Bom, agora o pessoal entrou no ritmo aqui, tem algumas perguntas bem interessantes. A primeira é do Lucas Rodrigues. Ele elogia, excelente palestra. Estou trabalhando no meu doutorado com análise isotópica para diferenciar cigarros contrabandeados do Paraguai e cigarros originais. Gostaria de saber se vocês também trabalham na análise desse produto. Aqui a casuística da PF, assim, até estaria dentro da casuística, né, Marquinhos? Mas, de um modo geral, ela se restringe mais a se é autêntico ou falso. Então, você vai olhar a embalagem, o selo de produção lá, o controle, né? Mas é uma possibilidade, né? Eu não sei até que ponto, isotopicamente, o fumo produzido, sei lá, no Rio Grande do Sul é diferente do Paraguai ou da China. Quer dizer, do chinês vai ser bem diferente, né? Cara, é uma coisa interessante. Eu acho que sim, pode ter o potencial de ajudar bastante, mas ainda não está no radar aqui nosso, até onde eu sei, né? Mas se você se a sua pergunta é autêntico ou falso, não necessariamente você precisa fazer razão isotópica, né? Existem outras metodologias. Mas se você quer saber, é falso e veio da China ou veio do Rio Grande do Sul? Talvez a razão isotópica seja uma excelente ferramenta para ajudar nesse ponto.
Exato. Atualmente a gente faz só a análise merciológica, né? Que acho que Exato. o grupo, né, da nossa análise é só merciológica. E vamos ficar atento aí na tese do Lucas, viu, Lucas? Lucas. Depois. Tá vendo as ideias que aparecem, né? Eu nunca pensaria em cigarro, né? Parabéns, Lucas. Sucesso aí na sua tese. Sucesso. O Pablo Perito aqui da Polícia Civil, grande parceiro também. Parabenizo pela apresentação e pergunta quais os materiais de referência são necessários para a realização das análises. É uma pergunta muito pertinente e é assunto constante aqui, né, Jorge, nas nossas reuniões. Pablo, é só um negócio bem complexo, cara, porque você tem muitas variáveis aí. Primeiro, como tem aquela combustão, como eu mostrei para vocês, o ideal, na teoria, pelo menos, é que o seu padrão seja um material quimicamente semelhante, ou pelo menos do ponto de vista da combustão, semelhante ao seu alvo. Então, no mundo ideal, eu iria comparar razões isotôpicas de madeira com padrão de madeira, tá bom? A gente tem duas grandes agências do mundo, a USGS e a IAEA, que produzem materiais certificados para razão isotópica, que é até gostoso de ver o calendário deles. Então, tem mel, madeira, chifre de rinoceronte, óleo de soja, tem um mundo de aplicações, tem fósseis, entendeu? Então, assim, é uma briga, aquele equilíbrio. Sendo purista ideal, a gente deveria ter todos os padrões de todas as coisas que a gente faz. Muitos deles nem existem. Então, por exemplo, quando eu estou analisando pele, tem um padrão de colágeno, beleza. Quando eu estou usando cabelo ou unha, existe um padrão de queratina. Então, até tem um padrão de cabelo também, mas às vezes não tem um padrão de unha. Então, eu vou tentar comparar com o padrão de cabelo. Então, assim, a gente tenta ser o equilíbrio entre o que a gente tem disponível, o que a gente consegue comprar e tem que pensar que é difícil a gente adquirir isso aí e são materiais caros também, né? Então, assim, a gente tem um conjuntinho de padrões aqui que a gente está tentando constantemente expandir e a gente faz algumas validações, eu vou mostrar isso também amanhã, tentando demonstrar que aquilo está razoável, pelo menos. No caso de carbono e nitrogênio é algo relativamente mais fácil, você consegue mostrar. O hidrogênio tem um problema muito grave, porque moléculas complexas como a celulose da madeira, ela troca hidrogênios com a água da solvatação. E a água da solvatação que fica ali vem da umidade do ar. Então, se eu deixo a madeira aberta aqui em Brasília, uma madeira aberta em Belo Horizonte, elas podem ter uma diferença de composição de hidrogênio, tá bom? E isso também vale para o padrão. Então, você tem que tratar o seu padrão do mesmo jeito que você trata a amostra para amostra de hidrogênio, para análise de hidrogênio. Então, é um negócio complexo, cara. Não tem uma resposta única para você, mas em resumo, sim, a gente tenta ter o maior número diverso de padrões e que eles sejam bem próximos da aplicação da amostra que você está em estudo. Obrigado, Jorge. Lembrando assim que além a complexidade é grande, né? Além da similaridade natureza da substância do composto, a gente precisa abranger, como é uma análise relativa, né? Precisa abranger a faixa da razão isotópica também, né? Obviamente, né? Esse pequeno detalhe, né? Então você tem que estar na faixa do seu alvo, né? Então se eu tenho um alvo que dá menos 35 de carbono, não adianta usar um padrão que dá 70 positivo, não é um bom padrão, né? Exato. Gabriel pergunta: boa tarde, ótima apresentação. Fiquei um pouco em dúvida na escolha dos padrões para calcular a razão isotópica. Como é feita essa escolha? Bom, acho que a gente acabou de responder. Mudando o padrão, terá um resultado diferente? Você quer completar alguma coisa? Espera-se que não, porque na verdade você não é só uma comparação direta com... não, acho que ele está falando lá no começo, talvez aquela fórmula aqui, ó. Talvez. Acho que... Só um minuto. Isso aqui. Tá, aqui é um pouquinho diferente. O que acontece? Existe um padrão internacional, que é um padrão que alguém definiu, olha, todo mundo que quiser fazer razão isotópica delta de carbono vai comparar com ele, que é aquele, eu falo aqui depois, o VCDP, eu nunca sei se é VP ou VC, VPDB, tá bom? O jeito correto de você dar o resultado de razão isotópica é você dizer com qual padrão que ele foi normalizado. Exatamente para não acontecer isso que você está prevendo aí. Então, vamos dizer que eu meço com o VPDB, deu menos 26, e o Marquinhos, por algum motivo, ele quis usar uma outra escala.
não sei, uma outra, não só o PDB antigo, que ele não tinha a normalização de Viena. Aí sim, você está certo, vai dar diferença, tá? Mas eu não sei se eu estou falando besteira, mas você não o padrão internacional, a referência internacional é única para cada elemento químico. Então, para o nitrogênio é o atmosférico, para água, para hidrogênio como é que é mesmo? Agora fugiu, hein? Para o nitrogênio é o atmosférico, para o enxofre é também um fóssil, aqui para o carbono é um fóssil, e a água do mar é padrão para hidrogênio e oxigênio. Isso mesmo. Então, sim, você tem que reportar aqui qual o padrão que você normalizou para fazer o delta. Só chamando a atenção que esse padrão aqui é diferente do padrão de trabalho, da minha cafeína, da minha madeira que eu uso no laboratório. Porque esses padrões de trabalho, eles são amarrados a esse VPDP ou ao ar, ao ar no caso do nitrogênio, e por aí vai. Ficou confuso, será, Marquinhos? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Gabriel, acho que respondeu. Se não tiver respondido, você manda uma outra mensagem aí. Manda um grito aí. A próxima, o Fábio Azamor de Oliveira. PCF, né? Não, ele é colega do Metro. Ah, tá. Jorge, meu amigo, parabéns pelo Metro não. É do Instituto de Química da UFRJ. Fica doido. Laboratório de doping. Isso. Ele te parabeniza pela apresentação. Algum plano futuro relacionado a substâncias dopantes, anabolizantes e outros? Ele ainda completa, eu digo, nessa perspectiva de estudo de origem das drogas. Não, isso aí é um trabalho para o grande amigo Fábio. Eu acho que por hora não. A gente tem talvez no longo prazo, uma ideia de fazer umas análises mais toxicológicas. Então, não diria que é a mesma coisa, né? Mas chegaria a alguma coisa próxima. A gente teve um caso aqui, foi uma criança cuja suspeita é que ela tinha sido assassinada por uma injeção letal de insulina. Então, alguém deu uma dose muito grande de insulina na criança. E, se isso for verdade, a insulina provavelmente foi insulina recombinante, que comprou na farmácia, e ela deveria ter um valor isotópico diferente da insulina endógena da criança, que, com todo devido respeito, é algo parecido com o que o Fábio faz aí com os compostos esteroides, né? Mas, no curto prazo, acho que não tem nada no nosso radar, não. A fila está grande, né? Está grande. E vindo dele é um grande elogio. Ele já elogia aqui Nossa pelo senhora, laboratório. Está muito bonito o laboratório. Pois é, então, eu falei método porque o laboratório é tão bom que parece um padrão assim, de coisa, sabe? É a meca. O André Abreu Martins comenta que realizamos análises isotópicas de chumbo em glifosato. Inclusive, o artigo foi submetido. André, podia mandar referência para a gente, hein? Genial, hein? Olha aí. Muito bem-vindo. Blasco Kefir, muito interessante com essa aula. As aulas depois podem ser disponibilizadas. Eu acho que sim, Blasco. A gente manda e-mail para vocês. Eu não sei o que a organização definiu, mas a gente encaminha assim um comunicado. Ou esperar que a organização me responder, de repente eu já respondo aqui agora. O André, de novo, parabenizo pelo minicurso. Tem outra pergunta aqui. Como serão usadas as amostras de água coletadas nos diversos estados? Ótima pergunta, Jorge. Essa é uma ótima pergunta. Assim, até nem é... O trabalho, inclusive, pela frente. Não, e nem é só para cocaína, entendeu? Na verdade, esse banco de dados aí, já existe literatura internacional, né? Trabalhos que mostram a distribuição da água da chuva no Brasil, só que é uma resolução muito baixa, entendeu? Então, o esforço é aumentar os pontos de coleta, né? E a gente ter uma representação mais fidedigna possível, né, da água que está aqui que a gente usa no Brasil. Então, começou com a água de torneira. Isso talvez não seja um bom indicativo para a produção de plantas, né? Mas, por exemplo, pode ter uma aplicação muito boa para antropologia. A água que eu bebo vai parar no esmalte do meu dente, no cabelo e por aí vai, né? Eu acho que a resposta é isso aí, tem um mundo de aplicações. E isso não é um trabalho só da PF, né? Está sendo feito em colaboração com as universidades. A ideia, em algum nível, não sei dizer como, isso ser compartilhado, né, Marquinhos? Não sei dizer exatamente como nem quando, mas é um banco de dados que vai ser útil para um monte de coisas aqui que a gente tem no nosso radar, como antropologia,
por aí vai, mas também pode ser útil para universidades, para grupos de pesquisa, não é restrito à aplicação forense, né? Sabe? Mas, por outro lado, é fundamental para a gente porque os dados que tem hoje, ou são setorizados, tem no Paraná, tem às vezes em São Paulo, agora vai sair um em Minas Gerais, mas a gente não tem ainda uma amostra representativa do Brasil todo. Tá? É um trabalhinho de formiga, mas que é grande, né? A gente tem muita coisa para ser feita. Exatamente. A ideia, inclusive, é compartilhar com parceiros, a construção, inclusive, ser compartilhada, né? O robustecimento dessa ISEScape. E eu só vou pedir para quem fez essa pergunta, você está aparecendo como anônimo aqui para a gente, para se renomear, para a gente ficar mais pessoal. O Charles Oliveira, os padrões isotópicos de referência da ACIL são muito bacanas para serem utilizados e apresentam alta performance. É uma observação. Sim, botar no radar também. Obrigado. Obrigado, Charles. A Cláudia de novo, a Cláudia Regina Passarelli. Havendo um padrão para Coca. Marquinhos, não sei se você travou para mim. Oi? Não sei se você travou. Travei? Você está ouvindo? Havendo padrão para Coca. Havendo padrão para Coca, seria interessante utilizar isótopos de chumbo para análise, né, em laser ablation e CPMS. Sim. Eu imagino padrão para Coca de chumbo, né? Talvez no pessoal quando usa gasolina ou algum outro combustível, alguma coisa assim para o refino, né? Bom, agora eu vou botar minha ignorância para brilhar, né? Eu também não sei até que ponto o chumbo do solo ou da região produtora vai se incorporar também. Eu preciso estudar mais, não sei dizer, mas sim é uma ideia, né? Eu acho que a questão é essa, né? Saber qual o papel do chumbo aí, né? Exato. Antes de tudo, entender como o chumbo vai parar ali na cocaína. Isso. Se vem da incorporação. É isso. Então, assim, certamente deve ter alguma coisa ambiental, né? Que vai ser incorporado na planta, mas eu não sei qual seria o impacto. Aí, nesse caso, a pergunta do outro colega sobre se os solventes vão aparecer na análise isotópica, no caso do chumbo, eu entendo que certamente sim. Se a pessoa usou a gasolina venezuelana, que tem muito chumbo, vai aparecer. Diria que sim. E pode ser até um traçador interessante, né? Exato, de repente não quer dizer que isso é um problema. De repente até uma solução, né? Um traçador interessante. Exatamente. Marcelo Galé, acredito que as substâncias utilizadas para batizar a cocaína devam atrapalhar os resultados isotópicos. Existe alguma preparação prévia das amostras para tentar dar mais acurácia aos isótopos das plantas, consequentemente rastrear essa origem com maior eficiência? Com certeza. Vou mostrar amanhã, se ele tiver a oportunidade de assistir, a gente está fazendo por cromatografia a gás. Uma outra possibilidade seria a cocaína que a gente aprende na rua, a gente faz uma purificação fora do sistema isotópico e depois faz só a cocaína. A gente achou que a nossa solução mais fácil a gente põe direto no CG. Então, a gente separa no CG e ele está correto. O exemplo que eu vou mostrar é exatamente isso. Era uma amostra batizada com levamisol, que dava uma alteração muito grotesca no valor de nitrogênio e de carbono. Então, duas soluções possíveis. Ou você faz análise isotópica composto específica, ou você purifica exteriormente ao sistema para analisar somente a molécula cocaína. Ou, pelo menos, as moléculas que são de origem da planta. Cocaína. Ótimo. Guilherme Reis também parabeniza. Eu também queria parabenizar o Jorge. Foi excelente. Super didático. Com rastreamento isotópico na origem da cocaína, é possível chegar a grupos de traficantes específicos por conta dos modos de fabricação? Ou a variação obtida é muito similar entre regiões próximas e não possibilita esse tipo de refinamento? Fique à vontade, viu, Jorge? Essa é uma resposta que quem descobrir vai ficar importante, né? Cara, primeiro que os traficantes são dinâmicos, né? Não vão ficar sempre fazendo do mesmo jeito, porque se aperta daqui, eles correm para lá, entendeu? Mas acho que a ideia é, quanto mais traçadores você puder adicionar, mais informação você vai ter e maiores as chances de você chegar perto de uma fonte ou de, pelo menos, separar coisas que são distintas, entendeu? Então, é aquele princípio da rainha vermelha, né? Começaram fazendo com os alcaloides, e aí os caras começaram a
cultivar plantas diferentes em regiões diferentes, aí, então tá bom, vamos botar isótopo de carbono e nitrogênio, mas aí não estava separando muito bem, então põe oxigênio e hidrogênio. Agora tem o pessoal da USP aqui que está fazendo análise paninológica da cocaína, então tem o pólen, a outra colega sugeriu aí chumbo, análise de chumbo, então assim, quanto mais coisa você vai adicionando, mais camadas você tem, né? Em alguns casos, sim, já foi possível, os norte-americanos já têm muito relato de sucesso disso, de chegar numa fonte única, né? Mas aí parece que os caras agora estão fazendo o seguinte, os peruanos estão se juntando com os colombianos, então assim, poxa, eu tenho encomenda de sei quantas toneladas, né? Então é um negócio dinâmico, sabe? Não tem uma solução que vai ser única, definitiva e estanque. Os caras também estão correndo atrás, né? De arrumar maneiras de escapar, né? Maravilha. A Ana Cláudia pergunta sobre o hidrogênio, a troca, né? Uma dúvida sobre a análise de hidrogênio na madeira. Aham. Será que essa troca acontece devido ao processo de secagem? É outra pergunta de alguns milhares de dólares. Por que na madeira temos dois tipos de água? A que faz troca com o meio ambiente e a água presa na parede celular. Também. Então, assim, existem soluções de protocolos distintas, né? Uma possibilidade é você pega a sua madeira questionada, um padrão de madeira da USGS, põe eles numa estufa a vácuo, deixa ela secando muito bem seca, depois você abre os dois tubos no ambiente, no laboratório que for analisado, deixa ele absorver a água da umidade do ar, volta para a estufa, seca tudo de novo, e aí você, com o máximo de cuidado, com uma brevidade, você já encapsula e analisa o hidrogênio. Então, desse jeito, são duas coisas. Você está tratando, seja lá qual for a fonte do hidrogênio, você está tratando da mesma maneira o padrão madeira e a amostra questionada madeira. Então, é a outra colega, no caso, a outra pergunta, né? No caso da madeira, hidrogênio, no meu ponto de vista, é muito importante você usar um padrão de madeira também, para comparar, um padrão internacional de madeira, sabe? Essa é uma maneira possível de você, eu não diria isolar de onde é que vem a água, se é da própria solvatação, da umidade ou se é da própria celulose, mas você equaliza, nos dois casos, para todas as suas amostras, o mesmo tratamento. Então, você vai ter lá 20 amostras, sei lá, 10 que vieram da Amazônia, 10 da fonte A e 10 da fonte B, todas elas vão ter a mesma troca de hidrogênio, que foi a mesma troca que teve com o padrão. Então, você reduz o erro, né? É uma possibilidade, mas não é a única, e você pode discutir até que ponto é útil ou não, ainda mais como ela abordou, né? Você tem a água que está da umidade ali da madeira e a água da celulose. Mas eu acho que é meio que padrão sempre secar muito bem as amostras para análise de hidrogênio, mesmo que não seja madeira, entendeu? É um padrão, porque, como ela observou muito bem, sempre tem água de solvatação da umidade do ar. Na verdade, qualquer análise isotópica a gente deve secar bem. Mesmo carbono e nitrogênio, a gente deve secar muito bem antes de fazer a análise. Minimizar a variação, né? Exato. Só para comentar, o anônimo era o Fábio Leônidas, PCF, colega lá no Maranhão. Beleza, Fábio. Inclusive, os vídeos serão disponibilizados, a organização já respondeu aqui, serão disponibilizados no canal do YouTube. Legal. A Graziela Zanetti parabeniza pela apresentação e apenas para colaborar, ela fala que já utilizou os padrões de drogas psicoativas da CIL em análise de massas e são excelentes. Legal. A Pamela parabeniza também, fala que o minicurso foi bastante didático. A Cláudia Passarelli, ela fala que nós do CPGEL, ela lá do CPGEL da USP, GC USP, estamos à disposição para aplicações de isótopos de chumbos para drogas. Ótima notícia, Cláudia. Muito obrigado. Obrigado. A gente está exatamente no movimento das parcerias, sim, é extremamente importante, né? O Fábio, de novo, né, o Leônidas, ele parabeniza e pergunta, poderia rastrear amostras de esgoto na praia e compará-las com amostras de esgoto da estação de tratamento e saber se esse esgoto foi tratado ou não? Eu imagino. Acho que vai ter alguma palestra sobre poluição? Não, não vai ter não, né? Não sei, o meu palpite, aí é palpite, tá, Leônidas?
Eu acho que você teria que selecionar um grupo de substâncias presentes no esgoto. E alguma dessas, principalmente, seja marcadora que apareça ou desapareça, ou entre, ou seja adicionada com a purificação, né? Eu acho que tem que pensar melhor qual que seria o alvo, né? O esgoto global como um todo, não sei se seria a razão isotópica a melhor coisa para se fazer. Eu acho que talvez o percentual de matéria orgânica, né? Uma coisa assim. Mas tem que se pensar. Talvez algum composto que seja marcador do tratamento ou não. E finalizando, em ponto, a Gesiane, a última pergunta. Excelente apresentação, parabéns. E voltando à pergunta do Gabriel lá atrás, quanto ao cálculo da notação delta, esse R padrão poderia ser um padrão USGS? Não. Isso aí eu não sei dizer quem decide, mas alguém chegou no consenso que vai ser aquele fóssilzinho lá, o VPDB. Inclusive, a fofoca meteorológica que tem é que ele já esgotou, né? Já está praticamente esgotado. Então, eles estão elegendo um novo candidato. Porque ele foi escolhido pela USGS, porque era o Serviço Geológico Norte-Americano, e eu não sei dizer por que eles gostaram daquele fóssil lá, é o Pi-Belemite. E aí eles talvez não pensaram que aquilo um dia iria acabar, entendeu? Então, hoje, os padrões que eles vendem são comparados ao pouquinho de VPDB que ele existe, mas em breve, em algum momento, eles vão ter que estabelecer um novo padrão, tá? Eu não sei dizer qual o critério e quem decide qual que vai ser usado pela comunidade isotópica, mas é um só, hoje. Maravilha, Jorge. Excelente mini curso. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Eu acho que foi bem proveitoso. A gente aprendeu bastante, como sempre, né? E é muito bom dar atualizada nessas informações, né? E ver os parceiros, né? Quem está aqui também colaborando, os potenciais de parcerias, né? É bem interessante também. Parabéns. E as ideias, né? Olha o tanto de ideia que saiu só de umas perguntas aí, né? Legal.